Muito disso aconteceu especialmente por conta do problema com a internet. Na segunda-feira, não foi problema com a internet, foi saúde da minha filha, e eu já tinha deixado tudo organizado, a aula aberta, inclusive, para eu ministrar aula para vocês, mas quem já precisou cuidar de saúde aqui em Petrolina sabe que um horário marcado não é um horário cumprido necessariamente. E eu não consegui chegar a tempo de ministrar aula para vocês. A aula, eu gravei ontem a aula que eu fiquei devendo para vocês, mas no final, faltando 3 slides para eu finalizar, que era o resto do sistema vascular, e a parte de digestório inicial, a universidade ficou sem internet e caiu energia também. Foi uma confusão. E eu não consegui recuperar essa gravação. Veio o link para eu avaliar, né, para eu acessar, e aí eu sempre assisto primeiro para ver se não tem nenhuma distorção, assim, do tipo, falta do som, alguma coisa assim, e estava terrível, terrível a gravação. E, enfim, eu fui para casa, porque a internet não voltou aqui, e aí em casa a internet também não funcionou ontem. Foi bem complicado, né? E aí, especialmente todos vocês, eu acho que entendem a dificuldade disso, porque infelizmente agora sem internet a gente não consegue fazer essa aula de uma maneira adequada. Então, o que eu optei por fazer agora foi fazer um outro vídeo que já está pronto da aula de vascular, que vai ser disponibilizado lá no nosso ambiente AVA. E agora, ao invés de eu gravar a primeira parte do digestório, né, e a gente passar para a segunda parte, que seria hoje, a gente não vai fazer isso. Eu vou fazer a primeira parte junto com vocês, e aí o final da aula eu faço gravada, tá bom? Porque eu não conseguiria dar aula para vocês a segunda parte, sendo que vocês não viram a primeira, não faz sentido, né? Não teria como fazer isso. Então, a gente vai fazer nesse sentido de vocês terem o mínimo de perda, né, possível, assim. Espero que vocês não tenham perda nenhuma, tá? Mas minimizar ao máximo qualquer problema nesse sentido, tá bom? Então, como sempre, eu vou entrar agora no modo de apresentação, e eu vou pedir a vocês que, por gentileza, me interrompam sempre que se fizer necessário, com alguma dúvida que surja, ou que vocês, se tiver algum problema de transmissão, enfim, tá? Qualquer tipo qualquer natureza de alguma alteração ou dúvida que surja, por favor, me interrompa, já que eu não consigo visualizar vocês, tá bom? Então, vou entrar agora no modo de apresentação, e hoje, então, reforçando, nós vamos ter a aula de sistema digestório, tá? Então, vamos lá. Então, o tema já está dado, né? Já foi falado. A gente, então, vai trabalhar hoje o sistema digestório. E o que a gente vai ver em sistema digestório? A gente vai ver a primeira porção do digestório, igualmente importante com relação às outras, porque aqui no processo, aqui na boca, né, começa o processo de digestão, principalmente dos carboidratos, pela presença de uma enzima chamada amilase. Para quem ainda não sabe, eu já comentei isso numa outra aula, mas eu acho que foi na aula prática, aqui na boca também, a gente, em uma glândula salivar, a gente libera uma enzima chamada lipase, né? Então, se a gente for olhar né, pela própria forma da palavra, pela constituição dela, do sufixo e prefixo, lipo vem de gordura e ase, normalmente essa atividade relacionada com atividade enzimática. Então, lipase é quem vai degradar, vai quebrar partículas moléculas de gordura, não importa a natureza, né? Se é glicerídeo, se é monoglicerídeo, enfim. Alguém abriu o microfone? Tá tudo bem? Ok, então né, vou admitir que vocês estão me vendo, ouvindo e entendendo. Então, aqui também, além da amilase, que é ativa aqui na boca, na saliva, a gente também tem a liberação de uma lipase, que não tem ação aqui na boca, porque não tem um pH ótimo de atividade dela, então ela vai ser conduzida junto com o bolo alimentar que está se formando aqui pelo esôfago, vai chegar ao estômago, é aqui no estômago onde vai encontrar um ambiente ácido, a gente vai ver como é que esse ambiente ácido se forma, né? Aí vai acontecer a ativação dessa lipase junto com outras enzimas, como a peptidase, que vai ser produzida aqui, que é produzida aqui dentro, é ativada aqui também no estômago, para fazer a digestão de outros grupos de macromoléculas, tá? E aí a gente vai falar, então,
dessas porções de condução, essa porção que inicia, que continua o processo aqui com um processo mais mecânico, mas também tem processo químico que acontece no estômago, a participação que a gente vai fazer mais ao final, né, que é da participação das glândulas, né, associadas ou acessórias ao sistema digestório, que são o fígado, e o pâncreas, principalmente, com a participação também da vesícula biliar, e aí, seguindo aqui o caminho, né, do estômago, com a participação dessas enzimas que vêm dessas duas regiões, a gente segue o intestino delgado, o intestino grosso e, finalmente, a região do reto. Então, todo esse trato aqui a gente vai ver nesse tópico que a gente, né, chama de sistema digestório. A função primária do sistema digestório é obter, a partir dos alimentos, as moléculas que são necessárias para a gente sobreviver de uma maneira adequada. Então, para as nossas células funcionarem em homeostase. Então, muito disso vem, então, da nossa própria alimentação. Então, moléculas que são provenientes da nossa alimentação são degradadas, absorvidas e utilizadas para as nossas células, para as nossas funções primárias. Então, o sistema digestório, como eu mostrei naquela figura, ele é formado por uma região que é um canal, então são tubos ocos, lembrando que o trato digestório, ele tem uma luz externa ao corpo, então vou voltar aqui devagar para vocês não ficarem tontos, né? Começa na boca, então contato de fora com o ambiente externo e termina no ânus, que também tem contato externo. Então, o trato digestório todo é considerado como sendo uma estrutura, um trato mesmo, né, que é externo ao nosso organismo, porque a abertura e fechamento deles são com contato direto com o meio externo, tá bom? Então, a gente vai ver todo esse trato alimentar, esse canal, o tubo, começando pela boca, passando pelo esôfago, estômago, intestinos, reto e ânus, e os órgãos acessórios, que vão ser as glândulas salivares, fígado e pâncreas. Essas duas aqui eu deixei por último, tá? A gente vai começar, como a gente vai começar pelo canal alimentar, que começa na boca, a gente vai começar a falar das glândulas. Tem gente que separa na hora de apresentar a aula as glândulas ao final. Mas eu acho que é importante a gente falar delas logo no início, porque a participação delas é no processo inicial da digestão, como eu já mencionei, né? Falando da milase, por exemplo. Tá certo? Mas o que acontece no trato digestório, além da digestão propriamente dita, que é esse processo de quebrar, degradar e obter moléculas a partir da nossa alimentação, a gente também faz o processo de absorção. E a gente vai ver que tem a participação aqui muito intensa do sistema nervoso, tanto no sentido de estimular a fome, o apetite, como também de levar à saciedade. A gente vai ver um pouco dessa alça. Lembrando que eu sempre faço esses paralelos entre a histologia e a fisiologia para a gente entender por que essas células estão ali, por que a gente precisa delas e das substâncias que elas produzem, certo? Então, seguindo, a gente vai começar assim, né? Primeiro, na boca, processo de mastigação extremamente importante, a língua, o palato duro, o palato mole, todas essas estruturas, os dentes, as glândulas que estão na nossa boca são fundamentais para o processo de digestão, né? Elas já vão umedecer esse alimento, vão diminuir o tamanho dele, vão triturando, fazendo um bolo que vai ser conduzido pelo esôfago em direção ao estômago para facilitar esse processo aqui de trituração, né? E aí, ele vai seguindo, né, associado aqui já no intestino, na primeira porção do intestino delgado, que é essa região do duodeno, junto com as enzimas produzidas pelo fígado e pelo pâncreas, no processo de absorção que acontece praticamente todo ele aqui no intestino delgado. Esse processo de absorção do intestino delgado, ele acontece não só de nutrientes, mas de água, mas especialmente a água é reabsorvida aqui, ó, nessa região que a gente chama de intestino grosso, né, que é a região que a gente vai tirar a última parte ou de nutrientes, né, ou de estruturas importantes para o nosso organismo, que basicamente é água e íons, tá? Então, a reabsorção acontece aqui no intestino grosso, onde a gente já chama o que começou como alimento, virou bolo alimentar quimo, a gente aqui já vai chamar de fezes, ok? Então, a gente vai ver essa passagem gradualmente. Vocês vão ver que tem alguns slides que eu vou pular, porque são aqueles slides de texto, certo? Então, tudo que está aqui nesse texto, fiquem tranquilos que eles vão ser ditos nas figuras que eu vou mostrando posteriormente. Eu só gosto de colocar alguns textos aqui para vocês para direcioná-los, senão toda a minha apresentação seria só fotos, o que pode dificultar para alguns de vocês na hora de fazer o estudo. Então,
todo esse material que está aqui em texto, não só nesse slide, em outros futuros, lembrem-se, eles já vão ser contemplados, né, o conteúdo vai ser contemplado nas fotografias, nas figuras ou fotomicrografias que eu for mostrar para vocês. Nesse primeiro aqui, eu só quero reforçar uma coisa muito importante, que a gente já começou a ver na disciplina anterior, em Morfo 1, mas é que o tubo, que forma o tubo digestório, ele é formado por uma parede. Então, ele tem a parede, tem a região da luz, né, por onde vai passar esse alimento, como eu falei, com esses diversos nomes, né, começa com o alimento, vira bolo alimentar, o quimo, e depois, finalmente, as fezes. Tudo isso aqui vai passar dentro de uma luz que é envolta, ou que é formada por uma parede que tem 4 camadas. E essas camadas, elas vão ser de tecidos, elas vão ser diferentes à medida que a gente vai progredindo dentro do tubo digestório, com funções distintas, com células também distintas, então a gente tem características especiais. Mas uma coisa é igual para todo o trato digestório, desde essa região aqui do esôfago até a região do ânus. A gente vai ter 4 camadas de de tecidos, 4 camadas de tecidos, e a primeira delas sempre vai ser chamada de camada mucosa. A camada mucosa, como a gente viu lá, quando a gente estava vendo o trato respiratório, ela é formada por um revestimento epitelial. Antes de eu continuar aqui, só vou fazer de novo um adendo, e eu vou colocar lá no nosso grupo de morfologia, e isso já foi passado para a Elisa. Eu já escrevi isso para vocês lá também, vou reforçar lá no grupo, mas já está lá essa informação. A nossa primeira avaliação vai até cardiovascular. Essa aula de hoje, o digestório, ela é já para a segunda avaliação. Ok, pessoal? É só para ficar claro, para vocês não ficarem desesperados que a prova de segunda-feira já cai digestório. Não, ele é matéria da segunda prova. Então, voltando aqui, a camada mucosa, que é essa camada que tem contato direto com a luz do trato digestório, ela tem um revestimento epitelial, então as células do epitélio que tem contato direto com o quimo, com as fezes ou com o bolo alimentar. Então, ela vai ser um epitélio, esse epitélio vai ser simples em alguns momentos, simples e cúbico, ou simples e pavimento, ou simples e colunar, ou vai ser estratificado e pavimentoso. Então, né, vai variar aí a região que a gente estiver observando. Abaixo, ou no tecido subepitelial, sempre, por conta do fato, né, de o tecido epitelial ser vascular, a gente tem um tecido conjuntivo de sustentação, não só estrutural, como também funcional e nutricional, para o tecido epitelial. Esse tecido é chamado de lâmina própria, é um tecido conjuntivo, né? Está caracterizado aqui, tecido conjuntivo frouxo, rico em vasos sanguíneos, né, para trazer os nutrientes, retirar também a parte tóxica, né, do produto que é produzido pelas células, e também a gente tem presença dos vasos linfáticos, que são aqueles que pegam o excedente de fluidos, né, que ficam nos tecidos. Então, para o tecido não ficar cheio de fluido, cheio de água, a gente retira isso por meio dos vasos linfáticos. E também pode, né, apresentar glândulas, vai depender da região, ele pode apresentar glândulas e também aquelas regiões de adensamento de tecido linfóide, ou tecido rico em células do sistema imune, que a gente vai chamar de nódulos linfáticos, ou em alguns pontos a gente vai chamar de placas de Peyer, enfim, vai receber nomes distintos à medida também que a gente vai considerar segmentos distintos do tecido, do sistema digestório. Então, um tecido epitelial, abaixo dele um tecido conjuntivo, e separando essa camada da próxima, a gente tem uma camada muscular bem fina, normalmente, no máximo, com 3 camadas de célula, mas normalmente a gente vê de 1 a 2 camadas de célula, que a gente chama camada muscular da mucosa. Então, a gente pode ter de 1 até 3 camadas de células musculares lisas, que normalmente servem, mas não estão lá só para separar uma camada da outra. Histologicamente, elas nos auxiliam a saber onde que é a camada mucosa e a partir de onde começa a submucosa. Mas elas têm uma função aqui, a função delas é auxiliar no processo de abertura e fechamento do tubo. Significa dizer que pode aumentar ou diminuir o diâmetro do tubo, tá bem? Então, a gente tem essa camada como uma camada mucosa, que é essa que está representada aqui nessa figura superior, né, do lado esquerdo da figura
da apresentação. Então, a gente está vendo aqui um tecido, aqui está como um tecido epitelial simples e prismático, né, ou colunar, essas células mais altas, olha só. Abaixo dela, a gente tem um tecido conjuntivo, que é a lâmina própria, e depois aqui embaixo, representando a muscular da mucosa. Lembrar que, como eu comentei para vocês, aqui no tecido conjuntivo, que a gente chama de lâmina própria, a gente tem uma rica vascularização, né? Então, essa vascularização aqui auxilia nesse processo de renovação, nutrição, né, do tecido epitelial. Então, tá tudo aqui detalhado para vocês, eu coloquei uma legenda, e coloquei, ó, a camada do epitélio primeiro. Esse tecido rosinha no meio dele vai ser a lâmina própria, que às vezes a gente não consegue distinguir muito bem. Essa camada 2 aqui é a muscular da mucosa, e depois a gente vai descer. Se tem essa camada inteira, que é a mucosa, debaixo dela fica a submucosa, sub abaixo, né? E depois a camada muscular, conforme a gente vai ver também que varia muito de segmento para segmento do intestino. Deixa eu aumentar isso aqui para vocês verem melhor. Então aqui o epitélio. A lâmina própria está difícil da gente identificar aqui mesmo. Essa camada rosa contínua aqui é a camada muscular. A 3 aqui já começa a camada submucosa, onde, né, aqui não está dando para ver glândula, mas normalmente tem. Logo abaixo, camada muscular. Mas nós vamos ver isso várias vezes ao longo dessa apresentação, para a gente distinguir bem também, de novo, né, no dia da nossa aula prática, que é amanhã, né, amanhã à tarde. Então, a camada submucosa, ela tem tecido conjuntivo ricamente vascularizado, tem aqui uma região de tecido nervoso, chamada de plexo nervoso submucoso, ou plexo de Meissner, você pode chamar de plexo de Meissner, ou submucoso, que é o tecido que é o tecido nervoso que auxilia nesse processo de abertura e fechamento do tubo, que aumenta ou diminui a luz do tubo. Então, né, que esse processo, essa inervação é que vai falar para as células musculares lisas, você vai contrair ou vai relaxar, contrair e relaxar para aumentar ou diminuir a luz do tubo. Logo abaixo dessa submucosa, a gente tem a camada muscular. Essa camada normalmente é formada por duas camadas com disposição distinta do músculo, ou ela está disposta de uma maneira circular ou longitudinal, muscular interna ou longitudinal externa. E entre essas camadas, essas duas subcamadas aqui, a gente tem um plexo nervoso também chamado plexo de Auerbach ou plexo mioentérico. O que significa essa palavra mioentérico? Só para a gente lembrar onde que ele está localizado. Mio é um prefixo relacionado a músculo, e entérico é um sufixo relacionado, uma palavra relacionada ao tecido digestório, do sistema digestório, tá? Então, esse plexo, esse conjunto, né, de corpos celulares de neurônios, eles estão aqui, ó, entre uma camada e outra do tecido muscular, inervando essa região. E aqui, esse tipo de inervação, ela serve para controlar essa musculatura no sentido de fazer o peristaltismo. Para quem não se lembra, o que significa peristaltismo? Esse movimento de contração e relaxamento, né, que vai fazer com que o bolo alimentar, ou que o quimo, ou as fezes sejam conduzidas no sentido da boca em direção ao ânus, né, sempre em um sentido único, não tem retorno, né, o sentido é como no sangue, a gente tem saída do coração e retorno para o coração. Aqui é saída da boca perdão, entrada pela boca e saída necessariamente pelo ânus, tá? Então, sempre essa condução nesse sentido. Abaixo da camada muscular, na verdade, as duas camadas musculares, a gente tem uma serosa ou uma adventícia. No que a gente vai ver aqui do tecido do sistema digestório, basicamente a gente só tem adventícia recobrindo o esôfago. É a mesma coisa, tá, gente? É tecido conjuntivo, vascularizado, inervado, mas no caso da adventícia, ela não tem aquele tecidinho epitelial aderido ao tecido conjuntivo. Então, ela é chamada de adventícia. Onde tem esse mesotélio, que é esse tecido conjuntivo, tecido epitelial, perdão, aderido no tecido conjuntivo, é chamado de serosa. Então, basicamente, onde não tem peritônio, que é essa parte superior aqui, né, que é do esôfago, a gente vai chamar de camada adventícia, o tecido conjuntivo que reveste o órgão. Nos órgãos abaixo aqui do diafragma, né, já começando pelo estômago e até chegar à região do ânus, todo o tecido conjuntivo que reveste o tubo digestório a gente vai chamar de serosa.
Então, basicamente, essa é a estrutura que a gente tem. Então, aqui a luz, um epitélio, o tecido, que a gente vai chamar de lâmina própria, que é o tecido conjuntivo, que está aqui em amarelo, e esse que está em marronzinho aqui no entorno, a muscular da mucosa. Depois a gente tem a submucosa, percebam que às vezes a glândula sai lá do epitélio, da camada mucosa, e faz uma projeção para dentro dessa camada submucosa. Então a gente também tem regiões de terminações nervosas, nódulos linfáticos aqui também, nessa camada submucosa. Depois a gente tem as musculares e finalmente o tecido conjuntivo que envolve, né, dando sustentação aqui, essa parte exterior aqui, que é o tecido que vai ser a serosa ou vai ser adventício, tá? Então é um tubo que a gente vai considerar com algumas variações anatômicas, regiões mais distendidas, mais dilatadas, em regiões mais tortuosas, né, com a luz mais tortuosa, tá? Então, mas de qualquer forma é sempre um tubo. Então, o que vocês vão ver vai ser basicamente o que está representado nesse diagrama aqui. Se a gente considerar que a primeira porção do tubo, né, como um tubo oco, sendo o esôfago, a gente vai ter um epitélio. Veja que o epitélio aqui está grossinho, ó, porque o epitélio a gente vai ver agora a seguir, é um epitélio estratificado do esôfago. Então, o epitélio, debaixo dele a lâmina própria, aqui de verde, ó, é só acompanhar aquela na legenda. Depois a gente tem a muscular da mucosa, perdão, depois a submucosa, a muscular, as duas musculares, a longitudinal interna e a circular interna, perdão, é longitudinal externa, e finalmente aqui a camada adventícia. De novo, aqui o epitélio também faz uma projeção lá para a camada submucosa, formando glândulas que vão liberar, especialmente na região do esôfago, muco. Muco para proteger do atrito que o bolo alimentar pode causar aqui nesse epitélio, né? Então, seguindo do esôfago, a gente tem, aqui está até mostrando uma adventícia lá embaixo no intestino grosso, mas enfim, seguindo aqui no sentido horário, a gente tem depois do esôfago, o próximo segmento é o estômago, e a gente vai ver que ao invés de duas camadas musculares como estão aqui, ó, a gente tem três, que é uma camada oblíqua, mas eu vou falar dela no momento oportuno. As camadas são basicamente as mesmas, mas agora o epitélio não é mais estratificado, né, grossinho assim, ele é fino, é um epitélio simples, com múltiplas células aqui, extremamente funcionais, e vocês vão ver que são muitas células, a gente vai conhecer o nome delas e a função de cada uma delas, tá? Só um minuto. Peço desculpas, mas eu tô com um pouco de tosse hoje. E abaixo do estômago a gente tem, então, a região dos intestinos, especialmente o intestino delgado também vai variar, as criptas ou essas projeções, ó, do epitélio, né, em direção à submucosa, são bem grandes, para facilitar e aumentar a superfície de absorção, né? Então, isso faz com que a superfície de absorção aumente. Se fosse reto, assim, a gente, né, colocasse uma célula do lado da outra, a quantidade de células possíveis de serem colocadas aqui seria mínima. Ao passo que se a gente faz essas projeções aqui, a gente aumenta muito o número de células, né? Então, assim, a gente aumenta a superfície de absorção. E, finalmente, né, chegando aqui na região do intestino grosso, de absorção de água, então, é uma absorção simples, é muito parecido com o epitélio aqui, né, esse processo de formação de glândulas do estômago. Mas não se preocupem, a gente vai ver um por um, tá bom? Então, vamos começar pela cavidade oral. Essa que a gente precisa, que é extremamente importante para o primeiro processo de digestão, né, para a formação aqui no início do bolo alimentar, tá bom? Então, a primeira coisa é, se a gente considera essa região aqui, ó, de fora, aqui imagina que o dente seja o lugar que eu estou passando o slide, tá? Essa região aqui, onde eu estou passando o laserzinho, formato de como se fosse um martelinho e tal. Então, daqui para fora, se você tiver aí agora, se está sozinho na sua casa ou se não tiver, passa a sua língua para fora aqui dos dentes. Entre o lábio e os dentes, tá? Entre o lábio e os dentes, essa região é chamada de vestíbulo. E aí depois a cavidade oral propriamente dita na sua boca, que é dos dentes até a região do palato mole. O palato mole é aquela região que você põe a língua lá atrás em direção à sua garganta, tá? Então, lá aquela regiãozinha lá atrás, que não tem esse osso, né, dessa região inicial aqui, é o palato duro, essa primeira região lá atrás. Se você projeta a sua língua lá, você vai perceber, inclusive a textura fica um pouco diferente, fica mais leve, é a região do palato mole. Então, tudo isso aqui a gente está considerando, mais a língua, né, a região da cavidade oral que a gente vai falar agora, tá bom? Considerando também, o que não está sendo mostrado aqui nitidamente, mas essa região que eu mostrei para vocês aqui, que são os dentes.
Então, a gente tem essa região do vestíbulo, como eu falei para vocês, está tudo escrito aqui, vou passar esse monte, né, de slide aqui, mas só para chamar a atenção que, daqui desse slide, que se você mesmo passando a língua, né, aqui na sua boca, por dentro, ó, você sente que é bem leve, tem uma leveza, tem uma maciez. Essa região é um epitélio de revestimento, mas é um epitélio de revestimento diferente da sua mão, do seu rosto, do seu braço. Essa região que você passa a língua aqui dentro é uma região que a gente chama de epitélio de revestimento, mas do tipo mucosa. E ela tem uma diferença, tá? Então vamos considerar aqui da boca como um todo. Se você passar, considerando os seus lábios, você tem um epitélio estratificado, pavimentoso, ceratinizado nessa parte que fica externa, né? No caso, né, de quem usa batom, é no lugar que a gente passa o batom, ou passa manteiga de cacau. Então, essa região passa o protetor labial. Essa região é a região de tecido estratificado, pavimentoso, ceratinizado, que é o mesmo epitélio que está no seu rosto. Mas na parte de dentro do lábio, ó, se você passar a língua na parte de dentro do seu lábio, você percebe que não tem essa queratinização, porque fica mais maleável, fica mais macio. Essa parte de dentro, o epitélio continua sendo estratificado, pavimentoso, mas ele não é ceratinizado. Então, esse mesmo epitélio que eu acabei de falar agora, não ceratinizado, a gente né, tem uma divisão aqui, ó, os lábios tem a transição entre o epitélio oral, não ceratinizado, para o ceratinizado da pele. E a gente vai considerar agora só para a parte de dentro, né? Lembrando que a gente está falando do trato digestório, então vou considerar da boca para dentro. Então, o não ceratinizado, onde está presente? Nessa mucosa de revestimento do palato mole, lá atrás, como eu falei para vocês, por isso que a gente sente uma maciez, a parte interna só dos lábios, as bochechas, fácil da gente saber quando a gente toma um café quente, que o povo fala, saiu aquela pelinha. Na verdade, o que saiu foi a mucosa, né? E o assoalho da boca. O que é assoalho da boca? Essa região onde está inserida a sua língua. Passa a língua para baixo assim, ó, a pontinha dela, que você vai ver que isso é mucosa. Também fácil se você usa um dentifrício, uma pasta, né, um creme dental, que te irrita um pouco mais, você vai perceber que aqui vai começar a soltar aquela mucosa. Ou se você usa um alimento, faz uso de um alimento mais condimentado, com mais pimenta, por exemplo, ou mais ácido, isso também você vai perceber mais facilmente nessas regiões de mucosa não ceratinizada, ok? Agora, a nossa gengiva, porque tem essa inserção né, recobre um osso, e tem a inserção dos dentes, ela é uma mucosa chamada de mastigatória, né, considerada mastigatória junto com o palato duro, e a superfície dorsal da língua, que é essa que sobe e tem contato com o palato. Então, essas aí sim são ceratinizadas, tá? Também certificado. Por quê? Porque a gente tem um contato muito grande, muito atrito com o alimento, né? E tem contato com substâncias não, é com alimentos mesmo, né? Que você vai ingerir, que podem estar gelados, podem estar quentes, podem estar ácidos, muito doces, ou, enfim, não importa, né? Se é muito doce ou menos doce, porque isso é muito pessoal. Depende muito da quantidade de papilas gustativas que você tem na sua língua. Então, todo esse epitélio aí, que é considerado mastigatório, se você fizer um movimento agora de mastigar, pode fazer que não tem ninguém olhando, faz o movimento de mastigar, ó, a sua língua se eleva lá em cima, ela faz esse movimento circulatório sentido horário, e empurra a sua língua lá em cima no palato duro, tá? Então, tudo isso aí, essa mucosa é considerada mucosa mastigatória, onde o bolo alimentar tem contato. E o que está fora, que o bolo alimentar não tem contato, como as suas bochechas, como eu falei, a parte de baixo da sua língua, lá atrás no palato mole, que vai servir só para empurrar o alimento para dentro, é uma mucosa que a gente chama de não ceratinizada, tá bom? Chamada mucosa de revestimento, mas não é mastigatória. Então, para começar essas estruturas do processo digestório, vem os dentes. Os dentes, normalmente, em humanos adultos, eles são em número de 32, mas não é um número fixo, porque isso pode variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm os 4 sisos, tem pessoas que têm 2 sisos, tem pessoas que têm um siso e tem gente que não tem nenhum siso. Isso está fazendo parte do processo de evolução da espécie humana, tá? Mas de uma maneira geral, considerando os 4 sisos, um humano adulto
ele tem normalmente 32 dentes. Então, eles são, porque eles vão auxiliar nesse processo de rasgar, né, de triturar o alimento, então por isso que eles estão sendo contemplados aqui nessa aula também, tá? Então, eles são compostos por tecidos mineralizados, essa parte que tem cor no nosso dente, né, que é o esmalte, e a parte interna, abaixo do esmalte, que é a dentina. São dois tecidos extremamente mineralizados, e também tem a parte do tecido conjuntivo, que a gente chama de polpa dentária, aquela que é extremamente vascularizada e inervada, aquela que faz a gente sentir a tal da dorzinha de dente, exatamente porque ela tem processo de inervação. Então, se a gente olha de fora para dentro, a gente tem o esmalte, que é o que está mais em contato direto com o alimento. Então, quanto mais ácido o alimento que você ingere, você tem uma propensão maior a desgastar esse esmalte, que é um tecido mineralizado, pode ser diluído ou danificado pela presença de um alimento ácido, né? Vou falar o nome do refrigerante de cola, Coca-Cola, que é um dos principais vilões para a destruição desse esmalte dentário, tá? A presença de outras substâncias também, quando não acontece uma higienização mais frequente, como o caso do cigarro, das fumaças, né, do alcatrão, da nicotina, esses elementos que ficam como produtos da combustão do cigarro, do fumo, eles também alteram a cor aqui. Não tem uma corrosão direta, mas alteram cor. Quando você se alimenta com muita proteína, aí vai ter um depósito de substâncias que a gente chama de concreções, né, que são substâncias rígidas, que são as placas, né, que a gente chama de tártaro, né, os tártaros que ficam aderidos aqui na região do esmalte. Logo abaixo do esmalte também tem o tecido mineralizado, com uma certa modificação em direção em relação ao esmalte, que é a chamada dentina, e finalmente essa região aqui, ó, onde tem um P de pulpa, tá? Que é essa região do tecido conjuntivo. Essa região da pulpa, que é essa aqui central, onde eu tô passando agora o laser, olha só, acompanhe comigo, formato de gota aqui, é a região de tecido conjuntivo vascularizado e inervado. É esse lugarzinho, meu amigo, que vai fazer o seu dente doer. E quando ele vai doer, se entra uma sujeirinha por aqui, se tem algum problema na gengiva, tá tendo uma separação, aqui da coroa, que é essa parte externa, né, que a gente vê do dente, fora da gengiva a gente chama de coroa. E a maior parte dela é formada pelo esmalte e pela dentina, mas veja que tem uma parte aqui da polpa, né? Então, tomei um café e deu uma sensibilidade no dente. Pode ter poros aqui na região do esmalte, né? Um processo de desmineralização que está acontecendo no esmalte dentina, permitindo a entrada de substâncias que está fazendo você ficar com essa sensibilidade, né? Pode ser a sensibilidade aqui mesmo, nessa região que a gente chama de gengiva, que tem a região do tecido, né? Tem músculo, tem tecido conjuntivo e tem o osso, que é esse tecido mais interno aqui, essa cor meio mostarda, né? Que a gente chama da raiz do dente. Essa região está inserida dentro de um buraco que a gente chama de forame, né? Onde está inserido o dente dentro do osso, né? E a gente tem, então, um ligamento aqui, que é tecido conjuntivo bem denso, que a gente chama de ligamento, que faz a ligação do dente propriamente dito com o músculo e com o osso. Então, é uma estrutura um pouco mais complexa. O dente, a gente não vai ficar discutindo a histologia do dente, não, porque isso eu acho mais para outros cursos, como o curso de odonto, tá? Então, essa região do esmalte que eu falei para vocês, essa região aqui, que tá aqui embaixo só, aqui já o corte não permite visualizar a outra parte do esmalte, mas é considerada a substância mais dura do organismo. É mais dura que o nosso osso. 96% disso aqui é hidroxiapatita. O que é hidroxiapatita? É aquele mineral que a gente viu em Morfo 1, que veio da junção de vários sais, especialmente fosfatos, citratos e carbonatos de cálcio, que se juntam, né, provenientes desse íon do cálcio, e formam uma estrutura que a gente chama de cristal de hidroxiapatita. Então, eles se depositam formando essa estrutura mineralizada, que está presente nos ossos, mas também aqui no esmalte e também na dentina, né, então na região da coroa dentária. Eu queria mostrar para vocês, falar para vocês também que além, né, do esmalte e da dentina, eu não mostrei na figura anterior, pronto, aqui, essa região bem aqui embaixo, olha, acompanha aqui, onde está o retângulo, chamado de cemento, essa região da base do seu dente, lá embaixo na base da raiz, tá? Essa região é uma região viva, que ajuda a manutenção, né, do dente.
Então, nessa região acontece uma manutenção, uma substituição de células que se perdem, né, no tecido conjuntivo. Então, é uma região de manutenção, de restauração do dente, tá? Não restauração que a gente faz lá no dentista, não. Restauração, reparo do tecido danificado. Então, essa região aqui, a região aqui, cadê ele, meu Deus? Não tá nessa. Tá no outro só mesmo. A região do cemento, peraí. Nenhum deles tá, só tem naquela primeira lá o cemento, perdão, eu achei que tivesse uma outra foto com cemento, mas essa região, então, é uma região de tecido vivo, porque a gente tá aqui mostrando só a coroa, tá? Por isso que não tá aparecendo, lembra que eu mostrei pra vocês, ele tá lá na raiz, tá? Eu achei que tivesse outra fotomicografia com ele, então, talvez tenha lá pra frente. Então, esse cemento tá na raiz dentária, reveste a dentina, e é também um tecido mineralizado, mas muito menos mineralizado comparado com os outros, certo? A quantidade de mineralização dele é pequena, porque lá é um tecido que ainda tem, né, manutenção das células e também tem uma grande quantidade de colágeno. Por meio desse colágeno aqui que a gente faz aquele ligamento para manter o dente firme, né? Dentro do forame aqui da inserção da raiz aqui dentro do osso. A dentina, então, é o segundo tecido mineralizado que a gente está vendo. O primeiro foi esmalte, a segunda dentina. Lá a porcentagem era de 96%, a dentina aqui cai para 70% de hidroxapatita, mas também tem uma grande quantidade de colágeno e outras substâncias como glicosaminoglicanos, que são carboidratos, fosfolipídios, e ele é a maior parte da coroa dentária. O esmalte é praticamente um revestimento, tá? Bem pequeno, uma camada pequena comparado com a dentina, tá bom? E ela que tá, então, em contato direto com a polpa, que é essa parte, digamos, entre aspas, viva, né? Porque essa parte é inorgânica totalmente, né? Só tem cristais de hidroxapatita, e a parte da polpa é do tecido conjuntivo, onde a gente vai encontrar as células responsáveis, né? Pela secreção do colágeno, por exemplo, do fosfolipídio, da glicosamina glicanas, que são as células que a gente vai chamar de odontoblastos, essas células aqui, ó, presentes no tecido conjuntivo. Aqui, eu vou mostrar ela de novo aqui, melhor, ficou mais bonita ainda, ó, a região da polpa dentária. Na periferia da polpa dentária, então, no centro, eu vou colocar aqui, olha, de ponta para ponta, a gente tem a polpa dentária, e essa região bem celular, que está aqui numa margem e na outra, é a região dos odontoblastos. Esse tecido, né, como tecido conjuntivo, com muitas células, blastos são aquelas células pouco diferenciadas, né, ele produz e secreta o colágeno e consegue fazer o cristal de hidroxapatita para jogar nesse tecido que tem roxinho aqui nas laterais, que é a dentina, para fazer o processo de mineralização desse tecido. Então, essas células aqui, que a gente não está vendo com muita nitidez, acho que mesmo se aumentar não vai dar para ver célula com muita nitidez, mas a gente consegue ver os núcleos delas aqui, são os odontoblastos. Na polpa dentária propriamente dita, a gente tem os outros, né, outras células, mas a gente não chama mais de odontoblasto porque ela passa por um processo de maturação, e a gente também vai ter aqui, nessa via, né, de comunicação entre esse tecido da polpa dentária e a dentina, esses ductos que vocês estão vendo aqui, esses buraquinhos à direita da fotografia, eu estou passando a mão em cima para vocês verem esses canaizinhos, que são chamados túbulos dentinários. Os túbulos dentinários são por onde as projeções dos odontoblastos vão pegando, porque pegaram aqui, ó, do sangue, que esse tecido que está em verde é sangue, pegaram aqui o fosfato de cálcio, carbonato de cálcio, citrato de cálcio, e dentre outros sais, e compactaram isso e transformaram aqui, pegaram e transformaram em hidroxapatita. Então, eles, por meio desses túbulos aqui, eles jogam nesse tecido que vai virar a dentina. Esse primeiro tecido aqui, ele é menos mineralizado, porque está em contato direto com esse tecido vivo, e depois ele vai ficando mais mineralizado e se afastando, né, do contato direto com essas células, ok? Então, a gente tem aqui um corte transversal do túbulo, e a gente está vendo aqui essa região dos túbulos, ó, como canais que estão aqui mostrados na figura do lado oposto aqui do lado esquerdo. Então, é um tecido bem vivo, né, o tecido, como a gente lembra do tecido ósseo, quando a gente falava em tecido ósseo parecendo que era um tecido morto, e é extremamente ativo metabolicamente, o dente também é.
Então, ele ajuda nesse processo de digestão. Seguindo, o que mais que tem na boca, né, que auxilia no processo de digestão? A saliva. A saliva é um fluido extremamente complexo, não é só água e íons, né, como pode parecer ser. É mais do que isso, ele tem muitas enzimas presentes, enzimas essas que podem participar do processo de proteção da gente, da nossa mucosa aqui, para evitar processos infecciosos, que é o caso da lisozima. Eu vou mostrar quais são as glândulas que produzem a lisozima. A lisozima, para quem nunca ouviu falar, é a mesma enzima que a gente tem na lágrima. Essa enzima, ela consegue degradar, perfurar a parede de bactérias. Então, ela mata as bactérias, porque ela perfura a parede e entra água na bactéria e a bactéria morre por lise, tá bom? Então, ela é um processo de defesa da gente, a presença dessa enzima chamada lisozima. Tem na lágrima, tem na saliva. Então, essa saliva, ela então é um fluido bem pouco rico, né, em glicoproteínas, em fosfolipídios. Ele é bem fluido mesmo, né, tem uma grande quantidade de água na sua constituição, mas como eu falei também para vocês, vai ter enzimas. Então, a gente tem basicamente dois grupos de glândulas que produzem essa saliva. São as glândulas salivares ditas maiores, aqui, e as glândulas salivares menores, que eu já vou apresentar para vocês também. Então, as glândulas salivares maiores são essas três representadas aqui no slide. As parótidas, se você botar o dedo aqui bem embaixo das suas orelhas, ó, no final do lóbulo, onde que a gente põe o brinco, essa região é lóbulo. Se você põe o dedo indicador aqui embaixo, e aquele lugar que cresce a cachumba, sabe? Essa glândula que tem aqui, que às vezes, quando você tem dor de garganta, ela aumenta de tamanho, é a glândula parótida. Você tem duas, né? Debaixo, uma de cada lado aqui. Debaixo da sua língua, você tem uma chamada sublingual. E mais atrás, aqui embaixo, próxima à região da garganta, que também às vezes ela cresce em processos infecciosos, processos inflamatórios, a gente tem uma terceira que é chamada de submandibular, porque está aqui na mandíbula, tá? Então a gente tem a parótida, submandibular, as parótidas, são duas, né? A sublingual e a submandibular. Então, esses três conjuntos de glândulas. O que a parótida faz? Né? Essa parótida, eu mostrei a localização dela aqui para vocês, ó, aqui está um pouco exagerado, ele é um pouco mais aqui para baixo, mas ela tem um contato direto, ó, tem um ducto que leva a secreção dela para a região da boca. Essa glândula parótida, ela libera a secreção no vestíbulo oral. O que é o vestíbulo mesmo? Essa região aqui, ó, fora dos dentes, ó, passa na língua. Essa região que a sua língua consegue fazer um 360 graus aqui para fora do seu dente. Essa região do vestíbulo é que é liberado a secreção da parótida. Nem todo mundo secreta aqui no vestíbulo. Secreta, às vezes, diretamente na cavidade oral. A parótida, né, no vestíbulo. E as sublinguais e submandibulares, elas secretam na cavidade oral. Então, são as glândulas salivares maiores, mas tem essa diferença. As parótidas secretam na cavidade vestibular e as outras duas na cavidade oral, a submandibular e a sublingual, tá? Então, de novo, representando aqui a sublingual e a submandibular um pouco mais aqui, ó, nesse osso, né, da mandíbula, mostrando aqui que é uma porção mais posterior. E aí, eu, né, coloquei uma curiosidade para vocês aqui, que é a da cachumba, né? A cachumba, na verdade, o nome da família, né, do vírus da cachumba é um nome um pouquinho maior, mas é um vírus do tipo paramyxovírus, que causa cachumba. A cachumba também alguns chamam de papeira, ou de parotidite, eu acho esse nome tão difícil de falar. E esse vírus, necessariamente, ele pode, a gente fala muito da parótida, mas ele pode se alojar em qualquer uma das três glândulas salivares maiores. Não só na parótida, mas também na submandibular e na sublingual, tá? Como é que a gente adquire esse vírus? Ele vem normalmente pelo ar, mas também pelo contato oral, então pode entrar pela mucosa nasal como pela mucosa oral. E ele se estabelece nas células aqui dentro dessas nossas glândulas e começa o processo de crescimento deles aqui, de replicação, aumento do número de partículas virais. Qual que é o problema deles? Eles podem cair na corrente circulatória linfática, aqui está mostrando o vaso sanguíneo, ó,
mas principalmente o vaso sanguíneo, e ele pode seguir caminho, que o povo fala, fica pulando muito, menino, quando tem cachumba, que isso pode descer para o escroto, pode ir em direção aos testículos, o que é uma verdade, não é de ficar pulando, mas ele pode, quanto mais repouso você fizer, melhor. Então, porque vai evitar, né, essa circulação mais intensa do seu sangue. E porque quando desce esse vírus, sai dessa região e vai para a região das gônadas, né, para os testículos, por exemplo, ele causa um processo inflamatório de orquite. Esse processo inflamatório não é em qualquer lugar, ele é exatamente no epitélio germinativo, onde são feitos, produzidos os espermatozoides, por isso pode causar infertilidade, ele pode matar aquelas células tronco, que são as formadoras, né, constituintes das espermatogônias, né, as células precursoras dos espermatozoides. Então, pode causar realmente a infertilidade masculina. E no caso da mulher, especialmente, né, o maior dano dele costuma ser nas mamas, causando um processo de infecção, inflamação na mama, chamado de mastite, que pode também causar uma inflamação no tecido mamário, como acontece em outras fêmeas, tá? Como acontece, por exemplo, nos bovinos, né, nas vacas, pode causar um processo de mastite, uma inflamação ali nos ductos secretores do leite. E não importa se a mulher está amamentando ou não, né, o ducto secretor, produtor de leite, toda mulher tem. Então, na verdade, não é só mulher, os homens também, né, tem ductos secretores. Tem mama, quem tem mama tem esses ductos, certo? Então, a parótida, ela tem, basicamente, a função maior dela é produzir grânulos de amilase. Então, a amilase é aquela enzima, né, como o nome indica, que quebra, degrada o amido, então amido e outros carboidratos, mas especialmente amido, mas por conta, né, do pH ótimo dela de ação, ser esse pH da saliva, que é em torno de 7,2, 7,2, ela quando chega no estômago, que o pH pode chegar a 2, ela se torna inativa, porque a diferença de pH é muito grande. Então, ela tem uma atividade durante o trato na boca, esôfago, mas quando chega no estômago, ela já é inativada, tá? Mas além de produzir a amilase, ela também produz uma coisa muito importante para o nosso processo de proteção, que é uma imunoglobulina chamada IgA. Você tem ouvido falar em IgG, IgM para o coronavírus, né? Para saber, já produziu a imunidade. Aqui é um outro tipo, né? De forma, né? Tridimensional dos anticorpos, que é chamada imunoglobulina do tipo A. Essa imunoglobulina do tipo A, especialmente, ela protege a gente contra infecções que vêm pelo trato digestório, pela mucosa, né? Pela entrada, pela boca, né? Então, pela contaminação oral. Então, essa imunoglobulina produzida, ela vai ajudar a gente a se proteger contra vários tipos de patógenos, especialmente vírus, tá? Essa aqui é a carinha, né, da histologia, né, da parótida, tem essas glândulas bem coradas, ó, porque a secreção dela é uma secreção serosa, né? Então, ó, a secreção serosa faz com que a quantidade de proteínas aqui seja maior. Então, tá exatamente aqui, está descrito pelo fato dela ter uma grande produção de amilase e imunoglobulina, né? 2 tipos de proteína, por isso que a coloração dela fica bem intensa, tá? Diferente de outras glândulas, como a gente vai ver, que tem uma quantidade de componente lipídico um pouco maior, então quando a gente vai olhar as células, elas estão com o citoplasma bem clarinho. Então, as glândulas serosas têm uma coloração mais intensa. Então, a submandibular, ela tem essa secreção que é mista, né? Tanto tem ácidos serosos quanto mucosos, produz pouca quantidade de amilase, mas em compensação, ela produz aquela enzima que eu falei para vocês, chamada de lisozima. Então, a gente tem essa região do ducto, para quem não se lembra, são aqueles canais, né, que conduzem o produto que as glândulas fabricam. Então, tá muito bonita aqui essa fotomicrografia à esquerda, né, no quadrante inferior direito, perdão, de vocês, mostrando a luz aqui da glândula. Cada célula dessa vai produzir sua lisozima e, ó, jogar aqui dentro desse ducto, que vai conduzir, ó, na luz dele e vai levar isso para fora. Para onde? Para dentro da cavidade oral, né, para formar esse fluido que fica na nossa boca, chamado de saliva. E o tempo todo a gente está renovando, ó, a saliva. Por quê? Porque o tempo todo a gente fala, tem contato com o ar, pode ter algum tipo de patógeno, então o tempo todo a gente está se protegendo, né, umedecendo essa nossa mucosa oral. Então aqui, mostrando para vocês um ducto, né, uma glândula mucosa, e aqui de novo, olha só, que bonita essa glândula, só que é uma glândula serosa, né, que tem um citoplasma
mais marcado, mais colorido aqui, tá? Mais corado. Então, produtora basicamente da amilase. Ou da amilase, não, perdão, da lisozima. A amilase, a atividade dela é fraca. E a glândula sublingual, que é essa da região mais anterior aqui, que também produz lisozima. Então, sublingual e submandibular são especialmente importantes porque elas produzem lisozima. O formato da célula dela é em formato de meia-lua, ó. O citoplasma dela, né, os núcleos, então vocês estão vendo que são basais, isso é muito comum em célula secretora, porque o núcleo está aqui embaixo, vem o aparato de Golgi, retículo plasmático rugoso, em direção à luz, né, em direção ao ápice da célula aqui, ó, nessa localização, e vocês veem que por ser por ser lisozima prioritariamente, a gente tem uma parte do citoplasma dela que fica um pouco mais claro, porque aqui, olha, você consegue ver em menor aumento como fica mais claro, né, essa região da sublingual, porque a gente tem uma secreção aqui majoritariamente de glândulas mucosas, majoritariamente, não significa exclusivamente, né, mas principalmente assim. Esses aqui, de novo, são os ductos para escoar em direção à nossa boca, a cavidade oral, a produção dela de lisozima. Então, além dessas 3 glândulas salivares ditas maiores, a gente tem essas glândulas salivares menores, que são as tonsilas, que a gente chama, né, de uma maneira geral, que são, na verdade, são grupos aglomerados de nódulos linfáticos, aglomerados de células de defesa, que a gente tem na boca, que a gente chama de tonsila palatina, que está lá embaixo, em direção aqui à nossa garganta, que a gente chama aqui, na direção da garganta, que a gente está próxima à região da orofaringe. A gente tem a tonsila lingual e a tonsila nasal. Então, a gente tem essas localizações desse tecido linfático que protege a gente de processos de infecção, né? E uma muito famosa, que todo mundo fala muito, é a adenoide, né? O povo fala, meu filho tem adenoide. Outro dia uma mulher estava conversando comigo e falou, meu filho tem adenoide. Todo mundo tem, se não for retirado cirurgicamente, pessoal, todo mundo tem adenoide. O que acontece é que é um processo inflamatório, é uma sensibilidade da adenoide em algumas pessoas que fazem com que elas tenham, normalmente, alterações no trato respiratório, tá? Por quê? Porque ela pode crescer, e se vocês forem ver aqui, olha, o ar entra aqui pelo vestíbulo, né, da narina, passa dentro do canal da narina, e se ela cresce muito, ela pode bloquear um pouco a passagem aqui, que faz a pessoa respirar pela boca, que faz a pessoa roncar, né, durante o sono, porque ela obstrui parcialmente a entrada de ar, né. Quando essa obstrução for muito grande e medicamentosamente isso não for possível de ser reduzido, aí sim é indicado a cirurgia para adenoide, mas nem todo mundo precisa retirar a adenoide não, tá? Tem médico que antes ainda era muito pior, tinha uma mania de fazer cirurgia de adenoide, mas isso nem sempre é necessário, tá bom? Então, essa é aquela chamada de tubária também, tá bom? Então, a gente tem as adenoides também, que são posteriores à região da nasofaringe. Aqui um corte mostrando na língua, ó. E aqui a epiglote, que se fecha para que o alimento, né, na hora da deglutição, ele vá direto para a região da faringe e não suba para a região da nasofaringe. E lateralmente, quando a gente abre a boca, bem a garganta, né, que o médico pede, abre a boca, põe essa língua para fora, é que ele quer ver essa região aqui dessas 2 glândulas que são as tonsilas palatinas, tá? Também as chamadas de amígdalas, né, para poder a gente ver aqui se tem algum tipo de processo inflamatório, se está edemaciado é inchado, né, para ver se tem um processo infeccioso. Então, a cavidade oral, a gente não vai falar histologicamente do palato duro, mole e da língua, mas todos eles também fazem parte desse processo, como eu falei com vocês, aqui no processo de mastigação, ó. A língua, porque empurra para cima o alimento, e o próprio atrito, né, da língua com o palato duro, essa maceração ajuda a triturar o alimento. Eu coloquei para vocês aqui, eu quero que depois vocês, né, quem tiver essa curiosidade, né, clica aqui nesse link do YouTube, que vai mostrando cada um, eu coloquei aqui um texto explicando o que está acontecendo em cada um deles, mas é bem bonitinho, mostrando o processo de deglutição completa e participação de cada um desses componentes da camada da cavidade oral. Então, uma vez que a gente mastigou, umedeceu esse alimento, começou o processo de produção, processo de digestão, perdão, pela amilase, já começou a liberar também aqui a lipase, a gente vai colocar esse alimento, agora esse bolo alimentar, né, esse macerado, para a direção
de onde a gente precisa, que é o processo de terminação dessa trituração e absorção desses nutrientes, né? Já que o princípio fundamental é a gente adquirir nutrição com o processo de alimentação. Então, uma vez que entrou, mastigou, agora esse alimento passou pela faringe, né? A gente não está representando aqui, pela região da orofaringe, vem aqui o esôfago e aí vai para onde? Vai para o estômago. Mas antes de chegar lá, que órgão é esse que conduz esse alimento para o estômago? É um órgão, então, como eu estou colocando aqui, de condução. Aqui não acontece nenhum tipo de alteração no alimento, tá? A única coisa que vai acontecer é aquela milase que ainda está ativa, por causa do pH, ela continua ativa até chegar no estômago. Conforme eu falei para vocês, a variação do pH é tão alta que quando chega no estômago, a milase perde a sua função. Vou pular essa parte aqui, como eu falei para vocês, certo? Porque é o texto, né? Vou falar tudo aqui nessa figura. Então, a gente está vendo aqui um corte transversal do esôfago, a gente está vendo a luz aqui do esôfago, veja que é uma luz irregular. O que é uma luz irregular? Não é aquela coisa redondinha, eu não coloquei um círculo ali e fiz né, um corte. Ela é pregueada, ó. Por quê? À medida que não tem alimento, ela está assim. Quando entra o alimento, ela se distende, aumentando a luz, né? Então, por isso que ela é pregueada. E esse epitélio, como tem contato com esse alimento que ainda chega naquela temperatura mais alta ou muito baixa, então frio, quente, o ácido ou muito básico o alimento, enfim, os condimentos, né, que vem aqui como muita pimenta, isso que pode alterar, tá? Causar danos aqui nesse epitélio de revestimento, tá? Por conta disso, a gente vai ter essas glândulas aqui, ó, na região submucosa, que vão produzir um muco que vai ficar em cima desse epitélio, tá? Então, ela vai ficar em cima desse epitélio, protegendo esse epitélio do contato direto com essas alterações, especialmente físicas e químicas, né, por conta do ácido do básico, que podem danificar diretamente esse epitélio, tá? Então, esse epitélio, por conta disso, um epitélio mais resistente, é o epitélio estratificado, pavimentoso, não é ceratinizado, mas ele tem uma grande quantidade de muco aqui por cima das suas células. Então, a gente tem, representando a camada mucosa, né, o epitélio, logo debaixo dele a lâmina própria e a muscular da mucosa, fazendo a mucosa. Debaixo da mucosa, todo esse tecido aqui, onde está todo identificado, né, a submucosa, onde tem glândulas, tem tecido linfóide, então tem muito aglomerado de células de defesa ali, né, porque a gente acabou de vir de um alimento da boca, esse alimento pode estar contaminado, então a gente já tem células de defesa, e abaixo desse epitélio, perdão, desse conjuntivo chamado submucosa, a gente tem aqui as camadas musculares. Aqui a gente tem uma particularidade, que está escrito lá também nos nossos slides, tá bom? Tem um materialzinho para frente que está escrito isso. Mas se você dividir aqui, vamos até voltar, se a gente dividir aqui em três o esôfago, esse primeiro terço do esôfago aqui, o músculo que faz parte, né, dessa camada muscular é o músculo faríngeo, que é um músculo estriado esquelético. Então, esse primeiro terço do esôfago é formado por músculo estriado esquelético. Os outros dois terços, né, o terço mediano e o inferior, são formados por musculatura lisa, ok? Mas o inicial é musculatura estriada. Então, a gente tem essa variação com relação aos outros órgãos aqui tubulares, né, que formam o tecido digestório, porque aqui a musculatura dos outros é toda musculatura lisa, e aqui, nesse primeiro terço do esôfago, ele tem uma parte que é a musculatura estriada. Então, a gente tem aqui a musculatura que a gente chama circular interna e a longitudinal externa. No meio deles também tem um plexo nervoso ou plexo de Meissner, tá? Então, que vai auxiliar nesse processo de peristaltismo, aqui em cima, na submucosa, para auxiliar o processo de abertura e fechamento da luz, né, do esôfago. Então, um corte agora, né, com outro sentido, um sentido mais longitudinal e só de uma parte, né, da luz, a gente pegou só uma parte dessa aqui para mostrar, não o órgão como um todo, mostrando na parede mesmo. Então, a gente tem aqui essa parte aqui de muco, tá? Esse aqui, estratificação. Aqui dentro dessas células epiteliais, gente, vocês estão vendo aqui, eu vou aumentar um pouquinho para vocês verem melhor. Tem uns granulozinhos escuros aqui. Significa que aqui dentro tem grânulos de querato e alina. O que é querato e alina? É aquele precursor da queratina. Então, significa que esse epitélio pode se tornar queratinizado? Sim. Se você for aquela pessoa que come
só toma coisa muito quente, por exemplo, as pessoas do sul que fazem uso de chimarrão, do tererê lá no Mato Grosso, então é muito, né, mas é bem quente quando eles fazem o uso dessas bebidas, e isso pode causar uma agressão contínua no tecido, e o tecido, em resposta a essa agressão, ele se protege. Ele já é estratificado. Como que ele vai fazer para ficar mais resistente? Ele pode colocar um pouco de queratinização aqui, tá? Então pode sim haver queratinização. Então a gente tem aqui a camada mucosa, aqui essas células lá embaixo aqui, são aquelas células tronco, né, que vão formar todas essas células aqui para cima, um epitélio, aqui, além do epitélio, perdão, aqui o tecido conjuntivo, que forma a lâmina própria, se a gente aumenta, pronto, aqui para o lado para vocês acompanharem a legenda, aqui é a lâmina própria, e abaixo dela essa muscular aqui, que é a muscular da mucosa. E aí sim, se essa parte toda aqui é a mucosa, epitélio, tecido conjuntivo, que é a lâmina própria, mas a muscular da mucosa, tudo isso, o que vem abaixo da mucosa é a submucosa. Na submucosa a gente vai ver essas estruturas aqui que não estão muito nítidas nesse aumento, mas são as glândulas esofágicas, né? São as glândulas que estão na submucosa e são produtoras do muco, esse muco que vai fazer esse processo de proteção do epitélio, né, na luz do epitélio. E se a gente seguir mais ainda abaixo dele, ó, depois da submucosa, a gente tem as regiões de tecido muscular. Essa primeira parte que a gente vai ver aqui, porque o corte foi feito nesse primeiro terço do esôfago, a gente vê musculatura estriada esquelética. Eu vou mostrar para vocês essas distinções lá na nossa aula prática, tá bom? Fiquem tranquilos que a gente vai ver isso com nitidez na nossa aula prática. E revestindo aqui abaixo da mucosa, da muscular, que não está mostrando aqui, a gente teria a camada adventícia, aquele tecido conjuntivo que envolve todo o tubo. Então, está escrito aqui, eu não vou ler com vocês de novo, porque eu já falei todas essas características lá atrás, tá? Então, eu só não mostrei aqui, mas eu vou também, são características que eu vou mostrar na aula prática. Entre as camadas musculares, a gente tem o plexo mioentérico ou de Auerbach, que eu comentei naquele slide lá no início, né, mostrando a estrutura básica de toda a parede, né, do tubo digestório. Então, vale mesmo os mesmos nomes, né, da inervação para todos os órgãos distintos do tubo digestório. Então, uma vez que esse alimento agora foi conduzido, sem alterações, né, em direção ao estômago, aí a gente vem então para essa região do tubo digestório, que é abaulada, tem esse formato em C invertido aqui, uma região, né, mais projetada, uma região de menor curvatura, uma região de uma curvatura maior, uma região mais estrangulada no início, uma estrangulada no final. Então aqui é a região do piloro, aqui é a região do cárdio, aquela região, né, mais anterior. Então vamos conhecer melhor essa região aqui do estômago. O estômago a gente fica bastante tempo nele, porque ele tem muita particularidade, tá bom? Mas ele é bem interessante, porque também a gente vai discutir, por exemplo, como é que acontece o processo da fome, saciedade. A gente vai ver essas características aqui que são, especialmente para essa hora do almoço, né? É bom da gente falar de comida, de fome. Então vamos seguindo aqui. E eu vou continuando se vocês não me interromperem, certo? Lembra disso. Desde que vocês não me interrompem, eu assumo que vocês estão conseguindo acompanhar a minha linha de raciocínio, minha explicação está sendo clara para vocês, eu vou seguindo. Então vamos lá. A gente tem aqui no estômago umas variações em relação às outras regiões do tubo digestório. Então, a primeira coisa, né, esse primeiro processo de estrangulamento, ele determina uma região bem restrita aqui, que é chamada região do cárdia, essa região aqui do fundo, essa região maior a gente chama de corpo, e finalmente essa regiãozinha final aqui, antes de começar o intestino delgado, a gente chama de piloro. Então, o que a gente vai ver aqui vai ser essas distinções histológicas entre essas três regiões. São 4 regiões anatômicas, mas histologicamente são 3, porque a região do fundo e a região do corpo são histologicamente idênticas. A diferença é da região do cárdia para essas duas regiões, fundo e corpo, e a região final aqui que é do piloro. Elas são um pouco diferentes histologicamente, tá? Então, histologicamente a gente tem 3, como eu vou mostrar. Então, como eu falei para vocês, histologicamente essas 3 regiões, cárdia, piloro e a região do fundo, a gente vai considerar essa região do fundo aqui toda, ó, região do fundo aqui, mas a região do corpo igual à região do fundo, a região do cárdio e a região do piloro que são distintas. Então, essas informações eu vou falando aqui. Macroscopicamente, então se eu abro o estômago, anatomicamente eu vou ver 4 regiões, cárdia, fundo, corpo e a região do piloro.
Lembrando que também a gente vai ter uma diferença entre o esôfago, né? Finalizando o esôfago em região ao cárdia, a gente vai ter aqui um adensamento, uma quantidade um pouco maior de musculatura lisa, que vai formar aqui na região, especialmente na região do cárdia, uma estrutura que a gente chama de, uma estrutura anatômica que a gente chama de esfíncter. Quando para que serve isso? Você já deve ter visto com o braço, mas esse adensamento de musculatura, ele vai fechar a abertura do esôfago em relação ao estômago. Então, o alimento entra, mas ele não consegue voltar. Então, naturalmente deveria ser assim, mas a gente sabe que tem pessoas que sofrem da doença do refluxo esofágico, gastroesofágico, que é quando o alimento entra aqui e depois ele começa a retornar em direção ao esôfago, que é um alimento, que é um movimento antinatural, né, antifisiológico aqui. Porque a gente vai discutir daqui a pouco como é que forma o HCl aqui dentro, o ácido clorídrico, e esse alimento agora, né, esse quimo formado bem ácido, ele vai voltar em direção ao esôfago, pode danificar o esôfago, porque a quantidade de muco que ele produz aqui é suficiente para protegê-lo do atrito, mas não de um contato direto com uma substância ácida, tá? E quem previne esse retorno, esse refluxo, é essa região do esfíncter aqui, do cárdia, né? Mas quando você tem uma dilatação, então você se alimenta muito, e principalmente se você fica deitado, você força, né, aumenta a pressão do alimento em direção ao esôfago. Isso pode ir relaxando gradualmente essa musculatura, assim como alimentos muito ácidos. Quando você coloca um volume muito grande, além do alimento sólido, de suco, suco, muito líquido, né? Não importa se é água, o que for. Muito, né, durante a sua alimentação, isso também pode pressionar essa região aqui do cárdia, dilatando muito essa musculatura lisa, fazendo com que ela não consiga fazer esse fechamento adequado, causando um processo que a gente chama de herniação. Ele vai fazendo uma projeção aqui, um abaulamento, uma dilatação, que facilita o retorno, o refluxo do conteúdo estomacal em direção ao esôfago. Não tem nada de exercício que a gente possa fazer que recupere isso, tá? Essa hérnia se mantém. A única coisa que você vai ter que fazer é controlar o tipo de alimentação e o volume de alimentação que você tem no estômago. Porque não é só volume de alimento no estômago que faz com que ele faça aquele processo de contração, relaxamento ou peristaltismo, para ver degradação mecânica mesmo do alimento, tá? Essa trituração também está muito relacionada com o tipo de alimento que você ingere, né? E que também está relacionado com a sua saciedade. Quanto mais gorduroso for esse alimento, mais proteico, né? Quando você vai no churrasco, né? Por exemplo. E aí come muita proteína e muita gordura, você precisa trabalhar muito mais esse estômago, tem que trabalhar muito mais para conseguir fazer esse processo de digestão. E pode ser que você não precisa se alimentar com muita quantidade, não, mas é pelo fato de ter gordura e de proteína, tá? Então, alimentos mais ricos em proteína, e especialmente gordura, nessa ordem, gordura e proteína, elas fazem seu estômago ter a sensação de que ele está cheio mais tempo, porque ele está trabalhando para poder digerir melhor esses nutrientes, né? Para poder enviar em direção ao intestino delgado. Então, o trabalho de digestão aqui é maior quando são esses alimentos dessas naturezas que são ingeridos. Então, aqui a gente consegue ver, inclusive, aqui tem um desse desenho cinza, mas ele ficou melhor perceptível, né? Ficou mais perceptível aqui. Quando fizeram mostraram aqui a luz do intestino, a quantidade, do intestino, perdão, gente, nossa senhora, do estômago, essa quantidade de dobras que tem nessas pregas, que a gente percebe macroscopicamente. E aqui mostrando, então, o contato do esôfago com o estômago, o primeiro processo do intestino delgado, mostrando a distinção dele com o intestino grosso, não tem contato o estômago, aqui o intestino grosso, a primeira parte dele que é o duodeno, e aqui o contato com uma das glândulas acessórias extremamente importantes e fundamentais para o processo de absorção de nutrientes, digestão e absorção, que são as enzimas pancreáticas, que são liberadas. Esse órgão aqui amarelo é o pâncreas. Então, esse aqui, né, mostrando como é que é o estômago por dentro, nessas projeções, vocês veem que aqui tem pregas, essa região aqui não tem, isso pode acontecer em algumas pessoas, especialmente para aquelas pessoas que fazem regimes muito agressivos, mudam muita quantidade de alimento, é muito comum em pessoas, não necessariamente profissionais, modelos profissionais, né, mas em pessoas que buscam muita magreza, né, o que acontece é que o seu corpo começa a reabsorver as próprias pregas aqui do estômago, tá? Então ele começa a ficar liso assim, ó. E isso traz muitos transtornos funcionais,
especialmente uma suscetibilidade, uma sensibilidade muito maior à formação de úlceras, né, de ulcerações, de danos aqui ao seu estômago. Isso aqui não é uma úlcera, tá? Aqui é a região do duodeno. Abriu, não tá dando para mostrar aqui o do duodeno dele. Então, ou é duodeno ou esôfago, acho que é esôfago. Se eu fechar, a curvatura menor vai estar aqui, então esse aqui seria a abertura para o duodeno. Pro esôfago, perdão, tá? O duodeno seria aqui para baixo. Então, aqui a gente está vendo essas pregas que são importantes, assim como eu comentei lá naquela dobradura, né, que a gente tem, naquelas pregas que a gente tem no epitélio do esôfago, também é importante aqui no estômago para distender, né, na alimentação ele se distende bastante. Então, essa função do estômago de triturar, de macerar esses alimentos, ela não é só é uma função inerente ao estômago, a gente vai ver a quantidade de coisas que são produzidas no estômago que permitem isso, né? Assim como, por exemplo, a produção da pepsina, né? Tem uma proteína que já é produzida aqui na forma de zimogênio. Zimogênio é aquela proteína que ainda não está ativa, né? Aquela enzima não ativa, nesse caso, o pepsinogênio. Quando a gente cria um ambiente ácido aqui, ela liberada no ambiente ácido, ela se torna ativa. A gente passa a chamá-la de pepsina, que é aquela enzima responsável por degradar os aminoácidos, ou seja, participa do processo de clivagem ou de digestão das proteínas, né? Então, além dele, do estômago, a gente ainda tem a participação aqui desse que está aqui em verdinho, da vesícula biliar. Esse maior aqui é o fígado, né, que está associado à vesícula biliar, e esse laranjinha que a gente está vendo aqui, o pâncreas, aqui é a continuação do intestino delgado, tá bom? Mas esse processo que ele é fundamental e é dele que a gente vai falar a partir de agora. Então, lembrar que também, além naquelas pregas que a gente viu, se a gente botar um maior-aumento, a gente vai ver assim, ó, essas células, né, que formam a prega, tá vendo esse negócio parecendo uma teia de aranha? Que, na verdade, isso é muco, né, o muco protetor, né, do nosso epitélio gástrico. Então, a gente está vendo aqui inúmeras células que formam essas estruturas, né, que são aquelas pregas, e vendo que as pregas, elas têm uns orifícios, são as criptas, tá? O local onde que essas células aqui, que estão aqui para dentro, elas produzem e secretam a substância para, então, vir aqui para a luz, né, para a região do antro, né, região da luz aqui do estômago. Então, de novo, lembra que eu falei para vocês, onde tiver texto, tô pulando, porque eu vou falar em outro, né, mas chamar a atenção aqui da mucosa, eu vou mostrar essa mucosa muito bem caracterizada para vocês, só que eu preciso fazer uma distinção, que eu falei para vocês, histologicamente, o estômago tem 3 regiões, né? A primeira região do cárdia, que é aquela região inicialzinha que recebe o alimento vindo do esôfago, e como ela está recebendo um alimento vindo lá do esôfago, ela tem um aumento, né, de produção de muco, porque esse alimento eu preciso proteger as minhas células, porque agora que o alimento chega no estômago, isso funciona como um sinal para esse estômago produzir ácido clorídrico. A presença do alimento no estômago é um dos sinais para a produção do ácido clorídrico. O outro sinal é um sinal encefálico, aquele que envolve outros sentidos, como, por exemplo, o olfato, né? Eu sinto passando aqui perto sei lá, de alguma padaria ou de algum ponto que vende frango, aquela televisão de cachorro que a gente chama, né? O estímulo visual de ver aquele frango, já imaginar aquele frango, né, sendo degustado por mim, aquele cheiro que vem, então, uma série de estímulos que a gente chama de estímulos cefálicos, né, que vão também produzir, assim como esse processo de mastigação. O simples fato de você colocar um alimento na boca, e quem fica mal-humorado quando está com fome vai saber, vai entender exatamente o que eu estou falando agora, é que quando você coloca, a primeira vez que você já coloca, o fato de você botar comida no seu prato, que é aquele estímulo visual, isso já vai abrandando aquele seu mau humor, digamos assim, né, porque tem uma alça de hormônios que a gente vai falar daqui a pouco, que já vão te dando aquela sensação de alegria, sensação de calmaria, uma sensação de acolhimento, né, porque você vai ser alimentado. Então, quando aquele alimento vem na sua boca, esse estímulo de mastigação já deixa o seu estômago de sobreaviso, por causa do seu cérebro, né? O sistema nervoso central manda informação do tipo, começa a produzir ácido clorídrico. Quando entra o alimento no seu estômago, tem células no seu estômago, as células chamadas oxíticas, que elas vão produzir o ácido clorídrico. E então, tem pessoas que usam desse fato, do conhecimento, de saber
que o estímulo de mastigação já gera, né, um processo, o início do processo de digestão gástrico, e que tem gente que fica mastigando, que é muito comum, de novo, né, não tô atacando as pessoas, os modelos, tá? E nem as pessoas que querem ficar magras, eu tô dizendo o que acontece no corpo delas, tá? Então, pessoas que querem emagrecer a todo custo, ou querem se manter magras, às vezes elas ficam mascando chicletes. Porque essa mastigação, ela também estimula o seu sistema nervoso central. Ele não sabe o que é chicletes e que você não vai engolir aquilo que ele não vai servir como alimento. Esse estímulo de mastigação, ele vai estimular a produção, né, de hormônios lá no seu hipotálamo, que vão fazer a liberação de outros que vão, né, pelo nervo vago, vão chegar lá no seu estômago e liberar uma série de hormônios, né, que a gente vai ver daqui a pouco essa tríade de hormônios, a grelina, a leptina e a leptina, grelina e a grelina, ah, meu Deus, leptina, Jesus, pensa num branco que me deu agora, grelina, leptina, esqueci o nome do terceiro, deve ser falta de glicose no sangue, né, eu também tô com fome, enfim, daqui a pouco eu me lembro e falo para vocês, mas a gente vai ver essa alça. Então, pensando que esse alimento está chegando agora e ele vai ter contato com muito ácido, não é para proteger o alimento, mas para proteger a nossa mucosa gástrica, a gente tem uma produção bem grande na região do cárdia de muco. E esse muco é produzido, então, por células mucosas, não existe célula caliciforme no estômago, tá? Esse epitélio produtor de células que vão produzir muco aqui no estômago, especificamente, a gente chama só de células mucosas. Em todas as outras regiões do intestino, especialmente no intestino delgado e no intestino grosso, a gente tem muita célula caliciforme, mas especialmente no estômago nós não temos células caliciformes, nós temos a presença de células mucosas. Então, elas vão secretar esse muco que vai adsorver, vai deixar preso nele, né, potássio e bicarbonato. A gente vai ver de onde vai vir esse bicarbonato, que é produzido também no estômago, né, um mecanismo de proteção para as células do epitélio gástrico. E também aqui, gente, olha, de novo, tem a produção de lisozima, aquela enzima que eu falei para vocês capaz de degradar a parede de bactérias. Então, poucas células vão produzir o HCl. Por quê? Porque a gente vai ter uma região específica para lá. Primeiro, eu vou ter que produzir um muco para depois eu produzir o HCl, porque depois que eu produzir o ácido, se eu produzir o muco, o efeito dele vai ser menos efetivo. Então, primeiro eu produzo o muco, para depois eu produzir o ácido clorídrico. Então, essa região do cárdio, que é aquela região inicial que eu mostrei para vocês, aquele traço bem pequenininho, né, uma região delimitada do estômago, logo após ali o contato na transição do esôfago para o estômago, a gente produz ali uma maior quantidade de muco. Quem estimula isso também são prostaglandinas, então são substâncias que são produzidas ali pelas próprias células epiteliais e também pelas células, que a gente vai ver daqui a pouco o nome delas, também células musculares lisas podem produzir, que vão estimular a secreção de bicarbonato, do tipo, estou contraindo, então significa, peraí, eu preciso proteger esse epitélio, porque lá vem ácido clorídrico, tá? E substâncias como o Ô, álcool. Rose, Oi. no caso, o muco que vai proteger o estômago de o ácido clorídrico não perfurar a questão do tecido, não é isso? Isso. Aí, por exemplo, você deu o exemplo aí do chiclete. Tem muita gente que masca muito chiclete. Sim. No caso, você fizer esse estímulo, tipo, sem comer nada, você pode, tipo, causar uma Danificando. úlcera Sim. ou gastrite, coisa do tipo? Pode, né? Exatamente. Pode sim. É isso que eu estava dizendo, que não é criticando a pessoa, cada um, né, o seu livre-arbítrio, não sou eu aqui para julgar ninguém. Mas o que eu estou dizendo sobre o ponto de vista fisiológico é que o que você está fazendo é estimulando o seu sistema nervoso central, em resposta ao hipotálamo libera uma alça de estimulação, né, vagal, né, vem para o nervo vago, chega no estômago, essa inervação vai estimular especificamente alguns grupos de células que vão produzir hormônios, e esses hormônios vão te dar a sensação de fome, e ao mesmo tempo, né, um outro tipo de hormônio vai causar a sensação de saciedade. Então, essa alça hormonal, ela está muito mais relacionada com essas sensações, fome e saciedade, do que necessariamente o processo de digestão em si. Ele não é estimulado pela presença do alimento somente, né? Tem outras maneiras de você estimular. Por isso que tem pessoas que usam esse conhecimento, né, como eu falei, para fazer esse processo. Fica mastigando os chicletes o dia todo, por exemplo,
para estimular uma digestão de que não vai acontecer. O que ele vai digerir? Lembra que eu mostrei aqui para vocês aqui atrás? Ó, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Começa a digerir a própria parede do intestino, do estômago. A gente vai ver isso em patologia, vou mostrar para vocês estômagos, né, com úlceras, vocês vão ver várias perfurações, mais ou menos desse tamanho aqui, só que sai no sangue mesmo, né? Dependendo da profundidade que tá a úlcera é sempre uma escavação, independente do local que tem uma úlcera, você tem uma necrose, uma degradação do tecido, né, uma morte daquele tecido, e aí faz umas escavações aqui, que vai sair, e pode virar uma úlcera, né, hemorrágica. Então, às vezes, a pessoa começa a perceber quando vomita e sai fios de sangue, ou quando evacua, na presença nas fezes, você vê a presença de filetes de sangue, tá bom? Então, ela começa a perceber por aí. Mas até lá, às vezes, até você chegar a perceber isso, aqui a sua musculatura não, perdão, essas dobras, né, essas pregas estomacais aqui já estão quase lisas, já estão mais ou menos assim, ó, como tá aqui. É bem danoso, pode ser bastante danoso. Então, substâncias como o álcool, e o álcool a gente também vai discutir bastante lá em patologia, explicando por que acontece isso, né? É a única substância que é absorvida no estômago, é o álcool. Todas as outras substâncias são absorvidas no intestino delgado. Aqui absorve-se álcool já no estômago, né? Por isso que o efeito é tão rápido, né? Você bebe, daqui a pouco tá bem alegrinho. Substâncias como os anti-inflamatórios não esteroides, como o ácido acetilsalicílico, diclofenaco, indometacina, ibuprofeno, também podem danificar o epitélio. Especialmente se for ingerido, então, quando você tiver de barriga vazia, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado e seguir as orientações médicas e farmacêuticas, né? Para poder fazer a injeção desses medicamentos. No caso dos anti-inflamatórios, aqui o álcool, não, né? Não, eu não estou falando do álcool aqui para isso. Então, histologicamente, como é que funciona essa região do cárdia, né? A gente tem aqui do lado da direita, onde eu estou mostrando para vocês, ó, passando o laser, essa aqui é uma região que a gente chama de transição esôfago-gástrica, ou JEC. JEC significa J, né, oh meu Deus, o J vem de junção, o E do JEC vem de escamo e o C de colunar. O que é escamo? Se vocês se lembram, né, quando a gente fala do epitélio, daquele tipo de epitélio, cuja célula tem a dimensão da base, né, maior do que a da altura, nesse formato retangular, a gente pode chamar de epitélio, pode chamar de epitélio escamoso ou pavimentoso. O nome mais comum que a gente usa em histologia é pavimentoso, mas em patologia a gente usa muito o termo escamoso. Então essa junção escamo-colunar, que é o epitélio pavimentoso aqui, ó, mostra o epitélio estratificado, pavimentoso, né, do esôfago, e ele deixa de ser estratificado e se torna um epitélio simples. Esse epitélio começa como um epitélio aqui, cúbico, mas depois ele forma um epitélio bem alto, um epitélio prismático, tá? Que é o epitélio do estômago, um epitélio alto. Então as células são altas, aquelas células prismáticas cilíndricas, tá bom? Então aqui a nossa mucosa da região do cárdia, cujas células principalmente vão ser células mucosas, não caliciformes, mucosas, e também não células produtoras de ácido clorídrico, é uma minoria que vai produzir aqui. Então, a gente tem aqui o epitélio, logo debaixo dele a gente tem essa região aqui, ou essa regiãozinha pequena aqui, que é da lâmina própria. A gente tem as regiões de glândula, que aqui não está mostrando, mas essa faz projeções para cá, ó, e fez um corte, né, a gente está vendo esse corte redondinho aqui. Esse asterisco mostra aquele adensamento de tecido linfóide, então nódulo linfático, cheio de células de defesa para fazer nossa proteção. Então aqui temos a lâmina própria, e aqui embaixo a muscular da mucosa. Aqui a gente está vendo só a região da mucosa, né, do esôfago, perdão, do estômago. O esôfago é só esse pedacinho aqui, né, daqui para cá, onde tem o epitélio estratificado. Então, saindo dessa região do cárdio, que já está começando a proteger seu estômago do processo que já vem, que é o processo de digestão, a gente tem um epitélio que é muito mais profundo. Olha só a diferença, aquele lá era bem retinho, agora faz assim, ó, projeções lá para baixo. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber todo esse processo, mas aqui, olha, a glândula inteira, tudo isso que está pontilhado aqui, ela é muito profunda, né? Então, ela também sai da região da mucosa e vai lá para a submucosa. Representativamente, é isso que a gente está vendo aqui, ó, essas células epitélio simples e prismático ou cilíndrico, né?
essas células altas aqui, aqui do ladinho, essa partezinha de rosinha aqui, que é a lâmina própria, né, a lâmina basal, e ela vai fazendo esse processo que a gente chama de pescoço, que está na região da mucosa, e quando ele vai aproximando para a região da submucosa, a gente chama essa região aqui de região do fundo, né, região lá que é onde termina a glândula, tá bom? Então aqui a gente, se vocês estão vendo que tem cores diferentes, essa célula principalmente aqui, ó, que tem esse formato diferente, parecendo um W, são as células chamadas de oxínticas, ou células parietais, são as células produtoras do HCl, tá? Então a gente vai estudar essas células especialmente, e tem outras células aqui com cor diferente, que a gente também vai falar delas, como as células enteroendócrinas, que produzem hormônios, a gente vai falar das células, simplesmente as células de revestimento, tem células que simplesmente estão ali para revestir, não estão fazendo secreção de nenhuma substância, mas também estão aquelas células mucosas, que vão produzir muco, enfim. Então aqui nessa região também tem célula mucosa, tá? Na região do fundo e do corpo, que são histologicamente idênticas. E cripta, toda vez que eu falo de cripta com vocês, eu estou falando desse processo, ó, vem o epitélio, faz essa projeção para dentro, então forma esse vão aqui, né, que a gente vai chamar de cripta. Então, essa região agora, que a gente viu essa região aqui do cárdia, agora a gente está vendo a região aqui do fundo e essa região toda do corpo. Tudo isso aqui tem a mesma histologia, tá bom? Então a gente vai ver essa mucosa bem pronunciada, ó, fazendo essas extensões, essas criptas, ó, lá em cima, sai da mucosa, vai projetando lá embaixo em direção à submucosa. Então, a gente vai ver células de revestimento, que está escrito aqui células de superfície, são células do revestimento, especialmente quando estão bem aqui na luz, ó, essas células não fazem secreção, essas células são as células de revestimento. No meio dessas células, a gente vai ver uma coloraçãozinha meio rosa, que são as células do epitélio germinativo daqui, né, do tecido, que são as células tronco, são as células são as células basais, são os dois nomes normalmente que a gente usa para poder se referir a esse tipo celular, que são as células que, uma vez que as outras células morrem, né, elas entram em divisão e refazem esse tecido perdido, certo? Então aqui está mostrando as criptas, e aí vocês veem nas criptas, olha só, tem células no azul claro, azul escuro, amarelo e verde, pela aí, meu Deus do céu, quantas células, né? Essa região aqui, então, da cripta, dessa profundidade, dessa projeção do epitélio em direção à submucosa, tem a presença, então, de células produtoras de muco, desse tom de azul mais escuro, vão produzir muco, e a gente está vendo, ó, tem um núcleo, o aparato de secreção delas, especialmente acima do núcleo, né, em cima do núcleo, para fazer essas vesículas com muco para ser liberado aqui. Então, muco produzido na região do cárdio, mas também é produzido na região do fundo e do corpo. E umas células que eu mostrei para vocês, aquele formato de W, ó, com essa projeção parecendo que tem dois braços, que é a célula extremamente importante para o processo de digestão, que é a célula chamada de oxíntica ou célula parietal, como eu tinha falado no slide anterior. Aqui produz-se ácido clorídrico, gastrina e fator intrínseco. Olha o nome do hormônio que eu esqueci, gastrina, tá? Esse hormônio aqui que está relacionado com o processo de fome e saciedade, conforme a gente já vai ver. Então, essa célula é extremamente importante para o processo de digestão. Essas células em amarelo aqui, elas são chamadas de células zimogênicas. Zimogênio, para quem não está sabendo que termo que é esse que eu estou usando de vez em quando, já falei dele acho que 3 ou 4 vezes nessa aula de hoje. O zimogênio é uma substância não ativa, é uma substância produzida que falta uma etapa dela ainda de maturação dessa substância para se tornar uma substância efetora, uma substância ativa, tá? Por que essa célula é chamada de zimogênica, ou também chamada de célula principal? Essa célula é chamada de zimogênica porque ela produz uma substância sob forma de zimogênio, o pepsinogênio. Esse pepsinogênio é uma substância, então, como eu acabei de dizer agora, que é um zimogênio, ou seja, uma substância ainda inativa, que vai se tornar ativa, eu botei esse sinal aqui para mostrar para vocês, quando o pH diminuir. E quando o pH diminui? Quando a gente produz ácido clorídrico. E quando isso vai acontecer? Quando a gente se alimenta. A gente está dando esse sinal para o estômago. O alimento está chegando no estômago, então o alimento está chegando, essas células oxínticas também vão começar a produzir o ácido clorídrico, e esse ácido clorídrico vai diminuir o pH. Lembra que eu falei para vocês que o pH gástrico pode chegar até 2, né? O pH ótimo dele é 4,2, mas se tiver uma alteração de pH, do controle do pH, ele pode chegar a 2, que é o pH da Coca-Cola, por exemplo, por isso que a gente não é muito estimulado a tomar Coca-Cola, o pH dela ainda é mais baixo que o pH funcional do estômago,
que é 4, entre 4 e 4,5. Então, nesse pH ácido, o pepsinogênio, ele é o que ele precisava para se transformar numa substância ativa, é chegar no pH ótimo. E esse pepsinogênio, então, ele é convertido em pepsina, que é aquela enzima que eu falei, né, que degrada os peptídeos formadores das proteínas. E o outro tipo celular, o quarto tipo celular presente nessas regiões de cripta aqui, são essas verdinhas aqui, que são as células chamadas de enteroendócrinas, que pertencem a uma, quando você for estudar mais profundamente isso, se você for estudar, né, isso inclusive tem professores aqui que trabalham, né, no colegiado de enfermagem, uma colega minha chamada Cíntia, a professora Cíntia, ela trabalha com estudos de substâncias gastroprotetoras, então quem tiver interesse em fazer iniciação científica pode procurar por ela. Ela estava até mandando agora, essa semana aí, pedido de bolsa para quem tiver interesse, né, nessa área especialmente, pode procurar por ela. Óbvio que tudo hoje em dia vai ser por e-mail, né, gente, mas quem tiver interesse pode procurá-la. Então, essa célula aqui é do sistema PUD, que a gente chama, eu não vou ficar falando dele, mas é o sistema, como se fosse um sistema de defesa e um sistema endócrino, né, ele é uma miscelânea de substâncias que essas células produzem, né, não só de estimulação, de comunicação, mas também de proteção, de defesa do nosso ambiente intestinal, digamos assim, vai do intestino no tubo digestório como um todo, não intestinal, digestório. Então, essa é uma célula enteroendócrina, eu já vou mostrar para vocês o que ela produz também. Então, vou pular essa aqui, porque é o slide que está contando o nome dessas partezinhas aqui, ó, para vocês, quem são as células que estão onde, e o nome da célula parietal ou oxíntica, que eu já falei agora. E pode, olha só, esqueci de falar desse detalhe, o ácido clorídrico, se a gente tivesse só as células parietais produzindo, tá, o pH podia ser entre 1 e 2. Mas a gente não tem só isso, lembra que a gente está produzindo, vai produzir bicarbonato também por essas próprias células, porque daí o pH não fica tão baixo, tá bom? Então ela vai fazer aqui o processo de início do processo de digestão, porque ativa, né, produz ácido clorídrico, ativa o pepsinogênio, é transformado em pepsina, e o fato do pH ser muito baixo, a gente consegue fazer com que ele seja um efeito bacteriostático. O que significa isso? Ele não mata a bactéria, mas ele não deixa ela se dividir, tá? Então ele controla a população da nossa flora intestinal, tá bom? Então, especialmente controla a quantidade de H. pylori que a gente tem da Helicobacter pylori urease, tá bom? Então, essa bactéria que é super comum em processo de gastrite. Quando que acontece isso? Você está muito nervoso, tem uma alteração dos mineralocorticoides, que a gente falou das adrenais, um desequilíbrio que fica um pouco grande aqui e acaba permitindo o crescimento de algumas bactérias que já vivem de uma maneira comensal no seu organismo, né? Então, normalmente, elas liberam para vocês alguns fatores, para nós, né, para o organismo humano, fatores importantes para a formação das vitaminas, elas liberam íons, então elas participam desse processo, por isso que é comensal, elas se alimentam com a gente, mas elas também dão alguma coisa em troca. Mas isso, se ela mantiver em equilíbrio, ok. Se elas começam a crescer muito, aumentar o número delas, elas podem trazer danos, né? O H. pylori é bem comum em pessoas que estão relacionadas, né, em pessoas que têm refluxo gastroesofágico e gastrites. Enfim, assim, as células parietais, já estava escrito o slide lá atrás, elas também liberam a gastrina e o fator intrínseco. O fator intrínseco é aquele responsável por facilitar a gente a absorver a vitamina B12, tá? O fato de a gente não absorver, não liberar esse fator intrínseco aqui pode causar um tipo de anemia específico, chamada anemia perniciosa, porque que significa falta de vitamina B12, tá? Ela é importantíssima para as nossas células da medula óssea fabricarem mais hemácias, tá? Então, por isso que causa, fazendo as hemácias, especialmente para formar aquela molécula de hemoglobina que vai transportar oxigênio. Tá? Então, essa vitamina B12 ela é fundamental. Então, a falta dela pode trazer esse tipo de anemia. E quem ajuda a gente, né, no estômago a absorver essa vitamina é o fator intrínseco, produzido pela mesma célula que produz o ácido clorídrico, que é essa célula aqui. Ao invés de botar aquele desenhão grandão dela em formato de W, né? Ele colocou esses 3 bracinhos dela aqui, um pouco menores, para a gente entender como é que funciona aqui dentro. E para vocês, né, só de bater o olho aqui e falar, meu Deus do céu, onde que começa, onde que termina esse processo, eu tentei facilitar para vocês aqui, botando números, ó, 1, 2,
o número 3, o número 4, o número 5, uma sequência de eventos dentro da célula, tá bom? Então, as nossas células, elas têm ácido, da própria produção aqui, ó, do processo de respiração celular, liberação de CO2. Esse CO2, no ambiente aquoso, na água que tem dentro da célula, aqui no citosol, o CO2 interage com essa água, e a gente tem dentro dessas células uma enzima que acelera essa reação, da interação da água com o CO2, que é a enzima chamada anidrase carbônica. O que ela faz? Ela faz essa interação CO2, H2O, então água e gás carbônico nessa reação, formar prótons, H+, e formar também essa molécula que é o bicarbonato, está escrito aqui embaixo, ó, bicarbonato. O que acontece com esse bicarbonato? Então, vamos sair do número 1 e vamos para o número 2. O bicarbonato, ele vai ser trocado pelo íon cloreto na face basal das minhas células, ó, superfície basal, a superfície lateral e a superfície apical. Essa apical aqui é que tem contato com a luz. Imagine que aqui está o alimento, tá? Na luz, onde está o número 5, certo? Acho que eu preciso escrever luz aqui para vocês entenderem melhor. E esse achuradinho que está aqui embaixo, olha, ele pode representar tanto o muco quanto a lâmina basal, né, onde está ligado, está ancorada nessa célula epitelial, tá bom? Então, esse bicarbonato, ele vem aqui em direção ao muco, pode ficar adsorvido aqui no muco, mas especialmente também ele entra na corrente circulatória, capturado pelos capilares, e ele vai fazer o processo de tamponamento do nosso sangue, não permitindo alterações de pH no nosso sangue. Ele é fundamental para isso, tá? O bicarbonato produzido aqui. Então, nem tudo é uma via única, né? Tem várias nuances que a gente deve considerar, especialmente essa produção, então, aqui do bicarbonato. Ajuda a tamponar o ambiente do estômago, mas especialmente também o pH sanguíneo. Então, o número 2 é basicamente isso. Então, vocês percebam que teve uma troca aqui, ó, em entrada de cloreto, né? E aqui vocês estão vendo a bomba de sódio de potássio ATPase também funcionando adequadamente, e funciona especialmente nessa região aqui da base da célula oxíntica, ou célula também chamada de parietal. Então, esse próton que foi produzido aqui no início da reação, como a gente falou, ele sai por transporte ativo. Normalmente, quando tem essas setas fechadas, é transporte ativo, como é aqui, tá? E por transporte ativo, ele é jogado para fora. Ele vai sair e ele vai encontrar quem? Esse cloreto que entrou aqui, ele também sai, mas ele sai por um processo passivo, por uma troca, né, num transporte simporte, que leva para fora o cloreto e um potássio, que vai lá para fora. E esse cloreto que sai, ele interage com o HCl, com o H+, com o próton, e forma o HCl. Então, o ácido clorídrico é formado lá na luz do nosso estômago, não pode ser dentro da célula. Nenhuma célula teria condições de sobreviver num ambiente ácido como esse, né? Então, ela forma o proto-H+, esse cloreto normalmente vem da absorção de nutrientes, vem da corrente circulatória, atravessa toda a célula parietal ou oxíntica e vai lá para a luz do estômago, onde ele encontra o próton produzido por essa célula, formando o HCl, então formando o ácido clorídrico aqui na luz do estômago, tá bom? Então, além de produzir e secretar o bicarbonato, a gastrina, que a gente vai falar a seguir, mas especialmente, né, o ácido clorídrico, essa célula, olha só o que ela faz, em momentos que ela está de repouso, ela fica bem assim, ó, superfície mais lisa. Quando ela está ativa, olha a quantidade de projeções que ela faz aqui na superfície, inclusive para dentro dela, formando essa abertura dentro do seu próprio citoplasma, né? Não é abertura com o meio, não tem contato direto com o meio, não, ela faz projeções, né? E o que acontece em cada vilosidade, em cada microvírus, né, que ela forma aqui? Daqui, ela vai fazer a absorção, especialmente da vitamina B12, né? Então, essa vitamina B12, ela vai ser capturada lá no nosso íleo, uma parte, né, do intestino delgado, mas só é possível esse processo de absorção da vitamina B12. Lembra que eu falei que no estômago a gente só absorve álcool, né? Lá no íleo, porque a gente vai liberar aqui, por meio dessas microvilosidades, desses microvírus, a proteína chamada fator intrínseco, tá? Ela é uma proteína em formato, não é uma proteína simples, não é uma proteína pura, ela é uma glicoproteína, então ela tem na sua estrutura a presença, né, de grupos de carboidratos, né, então é uma glicoproteína, que vai auxiliar nesse processo, então, de absorção da vitamina
B12. Além, então, da produção do ácido clorídrico, do fator extrínseco, do bicarbonato, a gente tem nessa região aqui aquela célula chamada célula zimogênica que produz a pepsina, como eu falei para vocês, produz o pepsinogênio, que na presença do ácido clorídrico tem que ser abaixo de 5, então qualquer valor abaixo de 5, ele já é suficiente para 4, 4,5, que eu falei para vocês que é o mais comum, ele já é o suficiente para transformar o pepsinogênio numa substância ativa, que é chamada de pepsina, então que vai participar efetivamente, né, do processo de digestão das proteínas. E o muco, de novo, ainda produzido pelas células mucosas. Lembra que aqui sempre vai ser célula mucosa. E uma coisa importante, então, que eu falei para vocês, né, a liberação da leptina, da grelina e da gastrina, esses 3 hormônios, elas controlam o nosso apetite. Mas esse apetite, ele não está relacionado somente com a atuação direta ou exclusiva do nosso estômago, né? Essa alça de contato, essa alça de comunicação, ela está relacionada com o sistema endócrino e também com o sistema nervoso, especialmente o sistema nervoso central, conforme a gente vai ver. Então, como é que controla o apetite, né? Como você está com aquela fominha, como eu estou agora, e como a maioria de vocês também deve estar, é a liberação desse hormônio chamado leptina. Lepto significa magro, né? Ele é uma proteína, é um hormônio proteico, produzido prioritariamente, as principais células que produzem esse hormônio são as células do tecido adiposo, mas ele também é produzido na glândula mamária, no músculo esquelético, e eu até deixei aqui com a grafia diferente para mostrar que o epitélio gástrico é produzido, por isso que a gente está falando dela, né? E também lá no momento específico do nosso desenvolvimento embrionário, que é no trofoblasto placentário. Então, para que serve essa leptina? Uma vez que ela está na corrente circulatória, produzida, aqui está representado pelo tecido adiposo, mas imagine uma célula, né, gástrica também produzindo, essa leptina cai na corrente circulatória, chega lá no nosso cérebro, e não em qualquer lugar, especialmente no hipotálamo, as células neurais do hipotálamo, que vão liberar substâncias, outros hormônios, que vão fazer com que você tenha aquela sensação de, não preciso comer mais. Então, quando você começa a comer, pessoal, você já está estimulando o seu hipotálamo a dizer, libera a substância para dizer para esse fulano não comer tanto. Então, tem pessoas que às vezes se alimentam além daquela necessidade básica do seu organismo, e que acabam gerando obesidade, porque tem disfunções aqui nesse eixo hipotalâmico, tá? Hipotalâmico gástrico, tá? Então, pode ser erros de comunicação. Então, muitas vezes a pessoa fala, falta de vergonha na cara, esse cara tá muito gordo. Não. Às vezes é um erro metabólico grave que essa pessoa tem e às vezes, né, não procura uma ajuda médica que acaba que né, poderia solucionar, explicar para ela o porquê, né, de essa fome exacerbada. A fome tem tantas explicações possíveis, né, tem tantos vieses que a gente tem que levar em consideração, então é melhor a gente realmente não julgar ninguém por conta de excesso de peso. Então, nem por falta dele, né? Muito magro, uma crítica geral que todo mundo que é magro ouve. Por que você é tão magro? Come mais, né? Não necessariamente isso acontece, a gente sabe que isso tem muito a ver com o nosso metabolismo. E o metabolismo envolve, além da funcionalidade das células, esse processo de sinalização, que se defeituoso ou exagerado, ele pode trazer consequências como a magreza ou a obesidade. Então, continuando, a liberação dessa substância do hipotálamo vai causar essa redução da ingestão alimentar, e, ao mesmo tempo, ela já começa a ativar, junto com a insulina, né? Isso aqui é um eixo sozinho, não, mas a gente não vai ficar entrando em tanto detalhe fisiológico, vocês vão discutir isso lá em fisiologia. Ele já começa a estimular suas células, especialmente a sua musculatura esquelética, a trabalhar mais. Trabalha aí, meu filho, para consumir essa energia que você está recebendo agora. Então, quando a gente começa a se alimentar, muita coisa acontece ao mesmo tempo. Aí volta naquele chiclete. Você está lá mastigando, seu cérebro está dizendo para você, libera ácido clorídrico, vamos começar a fazer uma estimulação da queima de energia. Quem mastiga o chiclete, na verdade, não está querendo produzir ácido clorídrico, está queimar energia sem fazer uma atividade física para isso, né? Mas tem essa estrutura, essa substância intermediária, que é o ácido clorídrico, que vai ter efeitos que não são os desejados para quem, né, só quer emagrecer, mas quer ficar com saúde, certo? Então, aquelas consequências da pergunta, que não sei se foi a Adriane que fez, eu não me lembro do processo, né, mas que perguntou aí desse processo de digestão das próprias pregas, né, das velocidades do estômago, tá bom? Então, necessariamente a quantidade de leptina, ela tem que ser controlada.
Então, é controlada pela própria insulina, então, porque ela estimula a produção, a queima de energia, mas ela também tem uma alça de estimulação lá no hipotálamo, que faz com que essa leptina logo para. Ela começa a ser produzida e para lá rapidamente. Como eu coloquei no slide anterior, a vida média dela, no máximo, é de 30 minutos. Ela não pode ficar muito tempo sendo produzida, nem liberada no seu organismo, né, porque também senão não te deixa nem se alimentar da quantidade necessária. Então, de uma maneira geral, é assim que acontece o processo de controle do apetite, pessoal. Aqui no estômago a gente libera substâncias, no intestino também, porque à medida que vai liberando, né, esse alimento aqui para o intestino, depois desse processo de digestão no estômago, ele vem para o intestino delgado, que é essa aqui que está em rosinha, que libera uma substância chamada colecistocinina, que tem receptores também lá no hipotálamo, esse eixo do hipotálamo é extremamente importante. Substâncias como produzidas no fígado também, que acionam receptores de glicose, aqui no hipotálamo. Então, são substâncias produzidas no intestino, no estômago, no fígado, no próprio tecido adiposo, por conta da leptina produzida no tecido adiposo, mas a leptina também é produzida aqui no estômago, vão estimular aqui no seu hipotálamo a liberação de substâncias que vão te dizer, você está saciado, não coma mais. Quem que está envolvido também, além da leptina, nesse processo? O hormônio chamado gastrina, né, que é produzido ali pelas células também gástricas, que essa gastrina também induz a produção de pepsinogênio e também de HCl, então ela estimula especialmente, uma estimulação que a gente chama de parácrina, né, aquela estimulação de quem está próximo a ela, ela estimula a produção das células oxínticas, de produzir o HCl, que a gente chama aqui no conjunto de suco gástrico, e também a produção das células zimogênicas, que estão ali do ladinho dela, produzir pepsinogênio. O pepsinogênio, na presença do ácido clorídrico, pronto, se transforma em pepsina. Então, o que essa gastrina faz? Ela auxilia no processo, né, de digestão, porque ela estimula aqui na musculatura do seu estômago que ele faça mais essa atividade motora, essa atividade de movimentação para fazer esse processo de degradação mesmo, né, do seu estômago. Então, faz essa musculatura movimentar bastante para quebrar o alimento está inteiro e acaba se transformando em, lógico que é muito mais que isso, né, gente, isso aí é só representativo. E de um outro lado, essa contração e relaxamento aqui no estômago, mas aqui na região do piloro, que é essa região final do estômago aqui, ó, né, onde vai começar depois o duodeno, ela causa um relaxamento. Para fazer o quê? Para tirar esse alimento que já foi degradado e levar em direção ao intestino delgado, tá bom? E quando essa gastrina começa a ser produzida? Quando a gente percebe que a digestão já está bem avançada, porque o pH estomacal está entre 2,5 e 4. Então, a ser secretada nossa é inibida, né? 2,5, 4 significa que ela não precisa mais ficar produzindo gastrina. Por quê? Já digeri, eu já triturei bastante esses alimentos, não tem mais alimento para eu digerir, então não preciso mais ficar produzindo gastrina, não preciso mais controlar essa musculatura do estômago. A única coisa que eu tenho que fazer é levar esse alimento já digerido, né, em direção ao intestino delgado. E finalizando essa alça, né, de estimulação endócrina, né, para Professora, seu áudio está desligado. Eu acho que ela não tá nem escutando a gente. Professora? Eu acho que não está escutando muito, não. Rose, o áudio tá desligado. Professora, a senhora consegue escutar a gente? Ainda tá sem som. Será? Eu acho que ela não tá vendo não, minha gente. Eu tô explicando. E agora, professora? Grita alguém.
Minha gente, alguém avisa que ela vai explicar o resto do assunto. Eu tô falando, mas ela não tá vendo também. Eu acho que ela não tá escutando a gente, não. Professora? Professora? Ela tá. Ela não tá escutando. Alguém avisa no WhatsApp. Professora? Rose? Eu acho que ela não vai ver, Ela não tá Madinha. vendo a Ela não vai Ela ver tá nada, no gente. slide. Tem que ser Professora? pelo WhatsApp. Rose, Senão ela vai tá sem gravar. áudio. Ela não tá ouvindo, a Bianca. Eu tô morrendo de rir. Eu tentei ligar pra ela, alguém já tá ligando. Ela explicando, É professora, eu. que tivesse. Fazendo falar com ela. Ela Só ia que não terminar a tá aula certo. todinha, você não ia nem perceber, minha gente. Percebeu agora. Professora, a senhora escuta a gente? É pra aula na plataforma depois. Ô, Jesus, ele desligou sozinho, gente, perdão. Ainda bem que a Raquel me mandou uma mensagem aqui, porque eu já falei horrores aqui. Eu não sei, vocês podem me dizer rapidamente onde vocês pararam, só para finalizar a aula e não perder o raciocínio que a gente estava? Grelina, Por favor. quando a senhora começou a falar, aí puf, parou. Vocês chegaram a ver alguma coisa sobre grelina? Não. Ô, gente, alguém me responde, por favor. Vocês estão me ouvindo agora? Professora, Não, a senhora que não tá professora. escutando. Eu não ouço vocês e vocês não me ouvem, né? Espera um pouquinho, eu vou desligar e ligar de novo. Alguém me ouve? Sim. Ai, que bom, graças a Deus. Me fala só, por favor, onde que eu parei para finalizar a aula, para a gente não perder a explicação. Parou em grelina? Grelina, ótimo. Obrigada, viu? Já vou voltar lá para a gente finalizar a aula, então. Então, como eu estava dizendo, só para voltar ao raciocínio, a gastrina, ela vai parar de ser produzida porque a gente já degradou esse alimento, agora a gente está levando para o intestino, e aí vem essa grelina, que é, opa, vou colocar aqui, pronto, que é produzida por células específicas, tanto no sistema nervoso central, nos rins, na placenta e no coração, mas especialmente, em maior quantidade, por isso que eu escrevi a palavra predominantemente, ela é produzida no estômago, por células chamadas GR, não só produzidas, presentes no estômago, tá? No intestino também elas estão presentes, especialmente no intestino delgado. Então, ela estimula o hormônio do crescimento. Esse hormônio do crescimento é aquele que vai estimular especialmente as células musculares, para elas fazerem sua atividade metabólica, então significa que elas estimulam o gasto de energia, né, a grelina está fazendo isso, estimula a secreção lactotrófica, especialmente quando a pessoa está em amamentação, tá bom? E a corticotrófica, para quem não se lembra, corticotrófica é quando a gente está falando daqueles hormônios produzidos pela camada cortical das suprarrenais, ou também chamadas de adrenais, que são o cortisol, os mineralocorticoides, tá? Então, aqueles hormônios produzidos ali são estimulados também por esse hormônio chamado grelina. Então, quem controla a grelina, basicamente a quantidade de secreção ácida. Por quê? Se começa a ficar muito ácido, significa que já tem um tempo que eu estou fazendo esse processo de digestão. Então, eu posso parar o meu apetite, já que a grelina é aquele hormônio que estimula o apetite. É a atividade que a gente chama de orexia. Perdão, gente. Essas horas de não poder parar o áudio é muito chato. Você tosse e acaba espirrando, perdão.
Então, essa atividade de estimulação do apetite, que a gente chama de atividade orexígena, né, ela é determinada ou é induzida pela grelina. Mas ela tem uma função muito importante, porque ela também influencia a função endócrina do pâncreas, então aquela das ilhotas que a gente viu na aula passada, na aula prática passada, e o metabolismo da glicose. Como? Estimula positivamente, faz com que essa glicose seja logo utilizada para fazer ATP, estimula, então, por isso, já que a gente está tendo glicose, a gente precisa ter insulina, precisa ter o controle dos níveis de insulina também pelo glucagon, então, nessa atividade casada, né, entre a função endócrina do pâncreas e a atividade metabólica pela glicose. Então, resumidamente, quando o seu estômago está vazio, você libera grelina. Quando ela cai na corrente circulatória e chega lá no seu cérebro, especialmente no seu hipotálamo, essa grelina vai liberar alguns hormônios que vão te dar aquela sensação de fome. Aquele que faz seu estômago começar a roncar, como deve estar acontecendo com vocês, além de mim agora. E só para finalizar, as células aqui do estômago, é a última mesmo que eu vou falar, essa célula bem lindona que está aqui, isso aqui são células de revestimento, essa aqui do lado e do outro, as laterais a ela, né, essa célula aqui que a gente está vendo em destaque, que produz serotonina. A serotonina é um hormônio extremamente funcional, né? Ele estimula o apetite, ele estimula o seu sono, o humor. Então, está muito relacionado, pessoal, quando você não dorme, você fica atacando a geladeira, né? Lembra? Eu até falei de serotonina lá atrás, quando eu falei da adrenal, né? Quando você fica acordado mais tempo, como você não dorme, é como o seu organismo pensa, eu preciso me nutrir, porque esse louco ainda vai ficar acordado muito tempo, precisa de energia, então você acaba comendo sem necessariamente ter fome, né, e também estimula muito o humor, aquilo que eu fiz a brincadeira no início, em algum momento aí, que tem gente que fica mal-humorado quando tem fome, né, na minha família tem uma galera que é assim, você vê mal-humorado, pode saber que a pessoa está com fome, você dá alguma coisa para ele comer, acabou, a pessoa voltou ao normal de novo. Então, a serotonina, o glucagon, a gastrina, são hormônios também liberados por essa célula chamada célula enteroendócrina. Entero, de intestino, né, de tubo digestório, e endócrina, né, dessa célula da produção natural de hormônios, tá bom? Então, essas são as células que eu queria mostrar para vocês. Só que as duas maneiras a gente vê é fechada, quando ela não está fazendo secreção, e aberta quando ela está cheia dessas vilosidades aqui, fazendo a secreção dos hormônios dela em direção à luz, tá? Então, aqui um corte que mostra vários tipos de células, mas eu mostro na semana que vem não, na aula de amanhã, às 7 horas, e a gente tem essa mucosa do piloro aqui, que eu vou começar a partir dela, que é a última região do estômago que a gente não vai conseguir ver nessa aula de hoje. Então, do estômago a gente parou no piloro. Eu vou fazer para vocês, acho que eu não liguei minha câmera nenhuma vez hoje, eu vou fazer para vocês, então, eu vou disponibilizar a gravação, né, do final do vascular, essa parte agora do digestório, e vou dar mais uma avaliada ainda antes de eu mandar o final dessa aula, se vai ser gravado ou se a gente vai fazer amanhã, para ver se dá para a gente fazer amanhã a aula, ao invés de mandar a gravação de mais uma aula para vocês, tá? Mas aí eu aviso para vocês no grupo. De qualquer forma, se não ficar no grupo, se eu esquecer de colocar no grupo, vai estar lá no ambiente essas descrições. Agradeço a vocês por terem me avisado, né, de ter tido problema no áudio. Obrigada, Raquel. E vocês também, mas eu não estava vendo, né, o chat. A Raquel me mandou aqui uma mensagem no Zap. E aí vocês podem fazer suas perguntas, por favor, ou então, se não tiverem perguntas, a gente finaliza a aula, mas eu espero que tenha alguma pergunta. Estou tentando gerar a lista de presença aqui. Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Ninguém? Deixa eu dar uma olhada no chat se tem alguma coisa escrita aqui. Pronto, não tem, né? Estou vendo só as respostas que eu fiz anteriormente com relação ao meu áudio. Mais alguma colocação? Ninguém? Bom, se vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou finalizar a aula por aqui e daqui a pouco eu já coloco a gravação também junto com a outra lá disponibilizadas no nosso ambiente no AVA, tá bem? E deixo lá comunicado também como é que vai ser a finalização dessa aula de digestório. Lembrando que também vou colocar pedido, não me lembro mais quem foi que falou comigo no início, se foi Evelyn, se foi Adriane, colocar passar para a Elisa um estudo dirigido para vocês fazerem com ela para a nossa prova de segunda-feira, tá? A prova deve ser realmente totalmente de múltipla escolha, pelo que eu andei fazendo até agora algumas questões, todas eu fiz de múltipla escolha.
tá? Professora, Oi. licença, a prova vai ser, não é na quarta? É, na quarta? Ah, sei lá, desculpa. Ah, não, fiquei preocupada. Eu errei o calendário na minha cabeça aqui, peço desculpas. Não, é da data que tá lá. Que eu coloquei para vocês no WhatsApp, que tá no nosso PD. Não vou mudar a data, não. Depois, né? Depois que eu assumo um compromisso com vocês, eu vou até o final. Peço desculpas, é que eu achei que era segunda-feira, tá bom? É que eu mudei, né? De segunda para quarta. Inicialmente, acho que o Brás tinha colocado para segunda mesmo. Obrigada aí, Adriana, por ter me avisado, tá? Outra coisa, pessoal, é bem provável que essa aula eu vou deixar ela só no momento da aula. Vocês têm aula quarta-feira de 11 a 1. Então, de 11 a 1 que vai ser a prova. Não vai ficar o dia inteiro aberto como o Brás normalmente faz, não, tá bom? Então, eu vou avisar isso de novo lá no ambiente e vou avisar no grupo também. Para vocês para vocês se organizarem. Horário de aula, horário de prova. Não ficar perdido por aí. Então é isso. Se vocês não têm mais nenhuma pergunta, obrigada pela atenção de vocês. E até a nossa aula amanhã, 7 horas da manhã. Um abraço. Eu vou parar a gravação, tá bom?